Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do EumiCast, o podcast da Eumi Banco Educação, onde todas as terças e quintas-feiras às 20 horas nós trazemos aqui personalidades influentes do mercado financeiro e agora não, né? Nós estamos numa sequência bem legal aí de profissionais de outros nichos trazendo muitos insights, mas hoje nós vamos conversar com alguém do mercado financeiro, alguém que tem uma história incrível e com certeza vai inspirar você. Nós vamos conversar com Álvaro Frasson, economista e estrategista do BTG Pactual. Seja muito bem-vindo. E aí, galera, obrigado pelo convite. Feliz demais de estar aqui, bater um papo sobre mercado, carreira e o que vocês quiserem. Futebol também, que estava falando antes. Se vocês tiverem afim, de fala. Se for só mercado, acho que 2 horas, se incluir futebol, 4, 6 horas, a gente pode tocando aqui. E, como sempre, agora sim, né? Fazia um tempo que eu não tive aqui, viu? Nosso parceiro de bancada aqui. Que aqui é um... O Bruno tem 2 pessoas importantes na vida dele, que é a noiva, que ele aguenta fora daqui, e eu que ele aguenta aqui dentro, entendeu? Falar, aguenta, Samanta... inclusive a noiva aguenta aqui também, trabalha aqui também, então é 24 horas. É nosso parceiro fixo de bancada. Que nem eu falei só do Cariani que eu não apresentei, porque ia dar vergonha, né, cara? Eu falei, eu fiquei lá fora. Bem-vindo, Álvaro. Obrigado, valeu, gente, cara. Pô, de novo, obrigadão pela presença, obrigado por compartilhar um pouco aí do teu tempo e da tua história com a gente, tá? Legal. Obrigado mesmo. Tamo junto, vamos lá. A gente já começou aqui no off, você falou uma coisa que eu achei muito interessante. A galera às vezes acha que o Álvaro ele já começou, já nasceu na Faria Lima, já fazendo análise macro, já dentro do grande banco. Já de não patinete. É assim, né? Já de patinete. Não, cara, nem patinete, nem coletinho. E a verdade não é assim, né? Não. Cara, então é o seguinte, isso é legal mesmo falar, porque acho que quando... Assim, todo mundo tem uma impressão, e não é impressão errada, porque o mercado financeiro que agora ele está se espalhando para outros lugares, para outras pessoas, né? Sim. Quando a gente, por exemplo, olha o perfil de pessoas que vão contar a sua história de mercado financeiro, ou qualquer outro podcast e tudo mais... É sempre um perfil muito parecido. O cara ou tem um sotaque do Itaim, ou um sotaque do Leblon, né? Tipo, algum familiar já trabalhava em algum banco ou uma ACE desse ambiente, o cara fazia uma faculdade ali de ponta de linha que, poxa, inevitavelmente ele ia ter contatos ali com o mercado financeiro. Então, esse movimento sempre é muito natural, né? E para mim foi diferente, assim. Eu não sou de São Paulo, sou do interior do Rio Grande do Sul. Poxa, aí com 12 anos fui morar em Florianópolis e fiz faculdade de economia lá, ou seja, 2 ambientes que não tem nada de mercado financeiro, né? Eu tive uma influência da minha mãe, que ela sempre trabalhou em banco, mas aquele banco de agência de interior, né? Que você vai lá, poxa, anos 80 e 90, né? Você vendia, era CDB, poupança... título de capitalização e seguro de vida, né? Era isso que o pessoal banco de comercial fazia na ponta, né? E não era exatamente isso que eu gostava. Então, para mim, o mercado financeiro ele chegou mais tarde, talvez, do que para outras pessoas. Isso foi, por exemplo, eu estou com 34 anos, eu vim para São Paulo mesmo há 5 anos atrás, né? Então, então tem uma trajetória mais longa, assim, ou não tão usual, né? Como todo mundo geralmente tem nessa história de Faria Lima, né? Legal, mas... Quando despertou pro mercado financeiro, ainda estava lá no Rio Grande do Sul ou só quando veio para São Paulo mesmo? Cara, não. Então, na verdade foi em Santa Catarina, né? Eu morei lá dos meus 12 anos até, sei lá, meus 23, 24 anos. E eu tava naquela de fazer faculdade, queria fazer. E aí eu queria fazer jornalismo. Eu sempre gostei muito de comunicação. Era o que eu queria fazer. Desde os meus 15 anos, sei lá. E comecei a fazer uma faculdade de jornalismo com 18 anos. Mas eu comecei meio a me decepcionar com o curso, assim, porque, poxa, não tinha muita coisa ali que parece que eu ia me agregar de conhecimento mesmo. E aí, só que eu também sempre gostei muito de história, sempre gostei muito de política. E também sempre fui muito bom em matemática, assim. Então, poxa, é um perfil até meio estranho, assim. Poxa, eu sempre gostei muito de... tipo, história, português... e matemática. O que você faz com isso, né? Então, aí quando eu comecei a pensar um pouco mais o que poderia complementar o meu conhecimento, assim, poxa, eu acho que para falar de economia e de política é bom fazer uma faculdade de economia também. E aí entrei na Universidade do Estado de Santa Catarina em 2007, acho, se não me engano. E aí, poxa, aí eu comecei a me apaixonar por economia e larguei jornalismo e aí foi. Aí comecei a achar um estágio lá em Santa Catarina numa asset, chamava Leme Investimentos, acho que não existe mais. E, poxa, assim, se o mercado financeiro hoje em Florianópolis é pequeno, o que você imagina em 2008, né? Então, assim, tipo... Muito limitado a agências, né? Muito limitado a agências. Existiam, pelo menos naquela época, 2 assets. Eu não sei se existia escritório de agente autônomo. Hoje o escritório acaba levando para as pessoas ali mais opções, né? Sem dúvida.
Assim, de repente, se o cara não for um comercial, o cara pode pegar um back-office, se o cara pode trabalhar no escritório, ele democratiza, assim, né? Exato. Esse movimento de varejo, né? Assim, começou a deixar... Tem dois movimentos que popularizaram muito o mercado. Que é, poxa, acho que todo mundo se interessar mais por mercado por conta de, acho que, de comunicação mesmo. Acho que rede social, YouTube, acabou sendo mais democratizado o conhecimento ao longo do tempo. Poxa, quando você tem esse movimento de taxa de juros caindo pra caramba dos últimos 5, 6 anos, que poxa, explodiu o número de escritórios de gente autônomo no Brasil inteiro, aí todo mundo começou a ter mais noção mais cedo do que é o mercado financeiro. Né? Coisa que há 15 ou 20 anos atrás, se você não estava em São Paulo, Rio de Janeiro, você não sabia. Sim. Né? Então, enfim, eu fiz a minha faculdade, aí fiz meu estágio, tem 1 ano e meio, acho, na Leme Investimentos como estagiário de mesa de operações de renda variável. Era muito bacana. Assim. Não, a experiência era legal, assim, porque era um ritmo bacana, era o que eu gostava, que era mercado. E eu sempre fui pro lado de equity, por mais que eu já trabalhe em macro nos últimos 3 anos, desde que eu entrei no banco, mas a minha história sempre foi em equity, porque, poxa, se já é difícil você ter alguma coisa de mercado financeiro fora do eixo Rio-São Paulo há 15, 20 anos atrás, poxa, com macroeconomia, assim, não existia profissão de economista para ficar analisando IPCA, Selic e tudo mais em Florianópolis, né? Sei lá. Então isso aconteceu mais tarde. Então, a minha maneira sempre foi em equity. Eu sempre gostei de fazer valuation, sempre gostei de fazer essas contas. E aí eu trabalhei em Florianópolis, depois quando me formei, eu fui para Porto Alegre em 2013, se não me engano, 12 ou 13. Que aí eu fui para Porto Alegre trabalhar numa asset, lá de Porto Alegre, mestria, asset management, hoje não existe mais. E aí eu fui fazer mestrado também na Federal do Rio Grande do Sul, em economia. Então eu consegui conciliar o trabalho desses dois. Aí eu era um analista de buy side equity e fazia meu mestrado. E aí fiquei lá uns 2 anos em Porto Alegre, foi uma fase muito legal, da vida aprendi bastante. Mas em 2015 eu estava terminando minha dissertação, falei assim, cara, eu preciso ir para São Paulo. Já estou com 27 anos, quero ir para São Paulo, quero ir para o mercado. Só que, tinha uma crise no meio do caminho, né? 2015, 2016 foi desastroso. E aí, aí eu comecei, mas de qualquer forma, eu já tinha alguns amigos de outras áreas de direito que estavam aqui já em São Paulo. Tem outro ponto também que eu não contei, né? O curso que eu fiz de economia lá em Florianópolis, da Universidade do Estado de Santa Catarina, foi o primeiro ano do curso de economia, porque só existia um curso de economia em Florianópolis, que era da Universidade Federal. E, você pegava a matriz curricular da Universidade Federal, era teoria marxista 1, teoria marxista 2, teoria marxista 3. Nada contra se tivesse teoria austríaca 1, 2, 3, mas óbvio que não tinha, né? Econometria era opcional, matemática financeira era opcional. Assim, puxa, cara, acho que não é exatamente esse tipo de economia que eu quero aprender. E aí quando teve o da Universidade do Estado, assim, legal. E a Universidade do Estado lá tem uma cultura muito forte de administração. Então já tinham professores que tinham alguma noção ali de negócio bacana também. E aí, aí beleza, aí deu tudo certo. Mas voltando para 2015, aí, cara, eu falei assim, eu preciso, terminei meu mestrado, preciso ir para São Paulo. Tinha uma crise, aí eu vim para cá, passei um tempo tentando fazer contato. Aí eu lembro que aí eu fiquei acho que umas 2 semanas na casa de um amigo, assim, era um amigo meu que morava num AP de 24 metros quadrados, assim. Eu fiquei 2 semanas dormindo num colchão de ar para tentar, mandar meu currículo para banco, para asset, para o que fosse, para me apresentar. Só que tava um momento que estava todo mundo demitindo e não contratando, né? Então foi muito difícil. Assim. Eu lembro que eu me toquei que não ia ser tão rápido assim eu conseguir trabalhar no mercado de São Paulo. Quando eu ligava para vários bancos, assim, eu ligava, sei lá, pro Bradesco, para todo mundo. Assim, mandei, tudo bom, eu sou o Álvaro, mandei meu currículo para vocês, queria conversar, queria uma oportunidade, blá, blá. Aí eu lembro que eu fiz isso com o Deutsche Bank. Aí o cara falou assim, poxa, Álvaro, vi aqui teu currículo, sim, muito legal. Só que assim, o Deutsche Bank tá saindo do Brasil daqui a 2 semanas. Aí eu vi que, tava um movimento de, banco gringo vazando, banco brasileiro enxugando equipe. Aí eu vi que ia demorar mais. Aí só em 2017 que eu consegui vir para São Paulo. Legal. E essa questão aí de 2015, 2016 ali, acho que teve muita gente que você entendeu o mercado rápido. Teve muita gente que não entendeu e a carreira estagnou, né?
Porque ali é um momento crucial, né? Você teve que... Exato. Que falar, putz, cara... não é tão simples. Você estuda, você vem aqui pra uma outra cidade, você cria uma expectativa. Quando ela não se cumpre, cara, a maioria das pessoas acabam deixando de lado, né? Fala, pô, deu ruim e tal. E você conseguiu ali encontrar uma maneira de achar teu espaço nesse mercado, cara, né? Pois é, assim, aí 2015 eu vi que, pô, não ia ser tão rápido esse negócio. Então, em 2015 para o mercado financeiro em geral foi um ano bem difícil, né? E aí, 2016, vou ficar em Floripa mesmo. Aí teve uma coisa legal. Como eu resolvi ficar em Florianópolis em 2016, tipo, para tentar procurar outras coisas, em São Paulo com mais calma, teve uma oportunidade como economista da Fundação CERT. A Fundação CERT, ela é uma fundação ligada à Universidade Federal de Santa Catarina, para tecnologia. Santa Catarina, a Florianópolis tem um perfil de muita startup que cresceu muito lá. É um mercado ainda muito pujante. Tecnologia, para vocês terem ideia, é a principal fatia do PIB de Florianópolis. Não é turismo, como todo mundo talvez pense. Uhum. É tecnologia. E muito por conta dessa fundação. E lá a RD tá por lá. A RD nasceu lá, exatamente. Assim. Se não me engano, a RD foi uma startup incubada da Fundação CERT. Uhum. Se não me engano. Enfim, e aí tinha uma oportunidade numa área dessa Fundação CERT que era de economia verde. Aí fui conversar, tentar entender, e eles estavam construindo um programa que era o seguinte: poxa, a gente está criando aqui, a gente precisa de um economista para fazer um sistema financeiro de créditos de conservação. Cara, o que é isso? É o seguinte, poxa, o empresário vai lá, quer aumentar a sua fábrica, vai ter que desmatar a Mata Atlântica. E esse cara, pela legislação, precisa comprar uma terra, precisa conservar aquela terra. E para o cara que não é desse negócio, Caraca. É um saco, é um passivo enorme. E aí o que a gente fez? Poxa, a gente pode pegar áreas no interior, que eles chamam de corredores ecológicos, onde tem pessoas com fazendas lá, mas tem um pedaço que eles não podem mexer. Então, nesse pedaço que ele não pode mexer, de Mata Atlântica, vamos vender esse lote para esse cara, mas esse cara não precisa comprar o lote e administrar. Esse próprio cara que tem dono dessa terra, ele administra isso, vai cuidando para você, ele se compromete em não desmatar e não fazer nada e cultivar aquela área verde, e ele recebe para isso um valor mensal, um valor anual. Então a gente acabou criando um sistema de crédito de conservação, que é o SIC, que é um sistema que eu ajudei a desenvolver junto ao governo do estado. Era um projeto do Banco Mundial, que o Banco Mundial financiava o governo de Santa Catarina para criar esse projeto. E eu saí no meio do caminho do projeto, daí eu consegui ir para São Paulo. Sim. Mas eu fiquei sabendo que ali em 2019 o projeto ele se concretizou, e hoje o sistema de crédito de conservação está rodando no estado, né, por conta desse projeto de economia verde. Foi uma experiência assim, muito bacana, muito, muito legal mesmo. Mas eu queria mercado financeiro. Não era outra opção, era o mercado financeiro. Porque assim, tipo assim, lá de estagiário em 2010 até eu ficar no mercado financeiro lá no sul, lá em Porto Alegre, até 2014, eu tive 4 anos de mercado financeiro. Sim. Então, eu sabia que eu gostava. Eu saí dali para tentar ter outras experiências. Mas aí eu queria voltar para uma experiência de mercado financeiro. E aí em 2017 eu estava aqui em São Paulo, procurando gente para fazer networking e tudo mais. E aí e para trabalhar com research, né? E aí Sim. Eu lembro que eu estava pesquisando tudo que era lugar, tentando fazer café, almoço com todo mundo que pudesse, que eu conseguisse ele fazer algum contato. Porque tem mais isso também, né? Quem nasceu ou está nesse ambiente e está em Leblon, o networking é automático. Para quem está fora, o networking é muito difícil. E aí... Tem uma frase até que diz que para quem não nasceu na Faria Lima, o corre tem que ser muito maior. Cara, né? Cara, é bem basicamente isso. Assim, você tem que fazer... Imagina, cara, se você... A gente tá falando aqui, acho que isso aqui dá um corte muito bom, porque, cara, uma das coisas que mais complicam os profissionais aqui, nós entendemos aí em caixa de pergunta, essa questão de se conectar com o mercado. Você falou, você pegou o telefone, você ligou... Eu fiz o diabo. Fiz tudo. Cara, fiz tudo. Às vezes a galera vem aqui falando com a gente, tentei de tudo. O que é tudo pra você? Já mandei 10 mensagens. Cara, são sonhos frágeis. Cara, você teve sonho. Porque assim, você veio pra cá, você ligou. E demora tempo, né? Demora, então, assim, eu tive a decisão de, vou pra São Paulo mesmo. 2015, eu consegui em 2017 e entrei no BTG em 2019. Então, as coisas levam tempo. Esse amigo teu que te acolheu aqui,
desse apartamento gigante que você falou. É de 24 metros, né? Os estúdiozinhos aqui. O Bruno acho que deve estar nem imaginando o que é isso aqui. Eu já dormi alguns dias num que é assim. É uma sala, né? É uma sala que é cozinha, que é banheiro. Que é tudo. Que tudo. Ele era do mercado financeiro? Não, ele é do meio do direito, assim. Até, pô, ele é de direito, mas ele não era jurídico ligado ao mercado financeiro. Ele era... Não, outra coisa. Tá. Assim, é um irmãozão que eu tenho na vida, é um amigo meu de Florianópolis, o Leonard. E aí ele tem uma história muito parecida também, porque assim... Também veio das caras pra Também, cá. pô, era de Floripa, veio das caras aqui, pô, morava ali uns muquifos no início, aquele negócio de batalhar, conseguir seu espaço. Pô, hoje ele é aí chegou a ser gerente jurídico da Uber. E agora tá na Holanda trabalhando como advogado na Uber, assim. Que legal, cara. Então, essas coisas são... Acho que show. Pô, eu tenho também outros tantos amigos, assim, com esse tipo de exemplo, assim. Isso é legal porque, pô, eu tenho um amigo meu também do meu mestrado em Porto Alegre, que, poxa, o cara veio, poxa, morava de áreas periféricas ali de Porto Alegre, o cara com uma história bem dura de batalha. E hoje o cara, eu vi esses dias que ele tá agora, como ele teve uma promoção, é diretor da Arezzo agora de algum segmento. O Jean Pacheco, dá um abraço, meu amigo também. Boa, mas essa questão que você trouxe pra gente, ela é muito importante, esse recado. Porque assim, Álvaro, tem muita gente que até perguntei se teu colega era do mercado, porque às vezes quando você tem ali alguém muito próximo, aí você se prepara, aí o colega consegue emprego, o outro consegue e você não consegue. Aí você começa a questionar, fala, cara, será que é comigo o problema? Será que eu tô fazendo algo errado? Exato. E a gente vê muita gente assim, se martirizando. É o que você falou, tem o fator tempo, né, cara? Você tem ali, você veio pra cá, você fez o que tava na tua mão. Você tinha poder sobre o mercado, sobre a economia em crise? 15 16? Você não tinha poder. Exatamente. O que você tinha poder era fazer o quê? Pegar o telefone, ligar... Buscar aí atrás. Na época, LinkedIn já existia, mas não era que nem é hoje ainda. Né? Pô, o LinkedIn hoje é muito mais pujante, então... E assim, e com o tempo você vai aprendendo a fazer estratégias também, né? Porque assim, o que eu fazia em 2016? Assim, bom, eu não vou conseguir entrar tão fácil, o mercado está em crise, mas eu vou começar a fazer alguns cursos de fim de semana no INSPER, porque é uma instituição ali de renome, né? Sim. De mercado financeiro, até para me atualizar alguns conhecimentos ali de valuation, de mercado. Encontrar gente. E para encontrar gente. Então, eu achava isso. Aí eu fiz uns 2, 3 cursos. Aí nesses 2, 3 cursos eu vi que só tinha gente de fora de São Paulo. Porque, claro, o cara vai fazer um curso de fim de semana, não vai ser o cara que está no Itaim. Né? Vai fazer gente que está de fora. Então eu não conseguia fazer network aí também. Deu assim, caramba. Aí eu lembro que no início de 2017, poxa, já tinha vendido, eu tinha um carrinho lá, vendi, era a grana que eu tinha guardada, eu falei para meus pais assim, poxa, vou me matricular numa pós-graduação no INSPER de meio de semana, de terça e quinta. Assim, pô, meu filho, mas como assim? Você vai pegar avião na terça e na quinta todo fim de semana? Pô, assim, não tem dinheiro, o dinheiro vai acabar, assim, não dá para fazer, assim... Aí eu lembro de ter falado para eles, olha, eu vou fazer isso porque eu sei, é assim que eu vou conseguir um networking e no meio tempo eu vou conseguir alguma coisa. Beleza, eu fiz isso foi em março. Final de março de 2017. Em final de abril, e as aulas iam começar na primeira semana de maio, eu acho. Final de abril eu consegui um emprego na Eleven Financial Research, que era uma casa de análise, estava começando na época, tinham 14 pessoas. Eu achei de todos os cafés, ninguém me falou dessa casa. Eu achei na internet. Aí tinha um cara lá, Adeodato Volpe Neto, né, o Dato, da Eleven. Aí eu, fui no LinkedIn assim, cara, quero trabalhar com equity e, tô aqui em São Paulo, sou de Florianópolis, mas quero vir para São Paulo. Ele, beleza, vamos conversar. Fui lá, conversei com ele, ele disse, cara, gostei de você, vou conversar aqui com a turma. Deu, sei lá, 2, 3 semanas, os caras me contrataram. Aí também, assim, a sorte também acho que ela vem quando você insiste muito, né? Então, eu vou te contrariar. Eu acho que você não teve sorte. Você teve mérito. Não, eu digo assim, eu acho que existem essas coisas. Eu digo sorte porque, poxa, eu ia começar a minha aula em uma semana e se eu não conseguisse esse trabalho em 3, 6 meses, eu ia me ferrar financeiramente. Entendo. Aí eu consegui esse negócio. Mas, claro, esse negócio ele só surgiu pela insistência de procurar alguma coisa. Muitos outros queriam estar no teu lugar, mas quiseram fazer o que você fez, né? Não quiseram pagar o preço. Né? Então. E aí começou a minha história em São Paulo. Eu fiquei aí na Eleven Financial, era uma casa de análise que estava começando, tinham, 13, 14 pessoas. Eu vim para cobrir a área de Transportation Capital Goods, né? Que ali falar de VEG, Randon, Embraer, Metal Leve, né? Essas empresas, Tupi, essas empresas aí
Marco Polo, de transporte de bem de capital. E aí passei um ano na casa lá. E aí passou um ano, eu achei, pô, legal, já tive uma experiência aqui numa casa de análise independente, eu gosto muito disso, mas, poxa, eu queria algo mais próximo a negócio. Porque casa de análise, você, tipo, o negócio é fazer análise. Uhum. E a análise, você, por mais legal que seja, né, você tá ali no seu computador, na sua tela, no seu Excel, no seu, sei lá, no seu RStudio ali, você faz a análise, manda o PDF. Acabou, vamos para a próxima. E aí, quando vai para a corretora, aí a coisa é mais diferente, porque tem mais cliente que quer ligar, tem a mesa de renda variável, de renda fixa. E aí eu lembro que aí, em meados de 2018 surgiu uma oportunidade numa corretora chamada Spinelli. Não sei se vocês já ouviram falar, mas pô, a Spinelli é uma das corretoras mais tradicionais, acho que foi uma das primeiras corretoras do país, do seu Nelson Spinelli. E aí, só que estava tendo uma transformação. Aí eu falei com dois caras, o Marcos Maluf e o Rafael Giovanni, que estavam tocando essa transformação dentro da Spinelli, porque a Concórdia, que era uma outra corretora também de muito tempo, estava fazendo uma fusão, e daí ia surgir uma corretora, que veio se chamar Necton, depois de um tempo. Aí eu passei um ano na casa, e aí surgiu uma oportunidade no BTG. E aí, isso é uma coisa legal para conectar e para explicar. Porque lá atrás, eu tinha falado para você, em 2017, assim, bom, eu só vou conseguir algum networking razoável se eu vim fazer um curso de meio de semana com pessoas de mercado financeiro. De fato, eu fiz e tenho vários amigos de mercado por conta lá do São Paulo, né? Porque de fim de semana você viu que de São Paulo a galera São Paulo, porque de fim de semana não ia dar. E aí, em 2019, num grupo do INSPER, da minha sala do INSPER, um amigo me falou assim, poxa, pessoal, a gente está procurando alguém para falar de economia política, investimento, aqui no BTG. Vocês conhecem alguém? Aí eu fui no privado ali, pô, cara, conheço eu. E aí ele, não, pô, beleza. Pô, entre eu mandar essa mensagem e o BTG me contratar, deu 9 dias. Nossa. Aí, poxa, cara, eu lembro que eu fiquei muito feliz. Assim, poxa, aquela minha estratégia de 2 anos atrás, de ter que o network, pô, deu certo. Demorou, mas deu certo. Deu fruto. Demorou, mas é que assim, as pessoas querem imediatismo. A gente vê aqui no nosso programa, às vezes, em outros alunos, outras fontes, assim, que as pessoas passam na certificação, às vezes, já esperam que o BTG abra a porta e vem aqui. Você tá na Faria Lima. Não é isso que acontece. Pra você ter ideia, né? eu tirei CPA 20 quando eu tava na 5ª fase da faculdade. E foi algo porque, assim, lá em Florianópolis, em 2009, era um diferencial para eu ser um estagiário naquela asset. Hoje, pô, bacana, acho que mas é bacana pelo conhecimento que você vai ter, não exatamente porque o CPA 20 vai ser hoje uma grande, porque não é. Enfim, mas é exatamente isso, assim, tipo assim, é uma questão de insistência, e a insistência vem, e uma coisa que eu aprendi com o tempo, a paciência para você insistir, eu acho que ela só vem quando você sabe o que você quer. Exato. Porque quando você quer alguma coisa, cara, pô, não tem plano C, não tem plano B. Pô, você quer aquilo, né? E entra um ponto importante, porque tem muita gente que é bem curioso, tá? Eu acho que essa questão de falar de network é muito louca, né? Porque as pessoas, elas fazem como se existisse uma regra ali, olha, você faz isso e isso, você alcança aquilo. Não existe. Não tem fórmula, né? Não tem fórmula. E 2 pontos que eu acho que legais, né? Primeiro, a questão do tempo. Eu não lembro agora, cara, mas eu vi isso daí novo. Eu não lembro, já tentei lembrar várias vezes, mas isso sempre me vem à memória, que você pode ter um solo maravilhoso, você pode ter uma semente boa, você pode ter tudo para ter um bom fruto, né? Mas você tem que ter o fator tempo. Sem o fator tempo não vem frutos, né? Sem a dúvida. gente vê aqui, assim, a ânsia das pessoas, ainda falando de mercado, o cara entra lá no LinkedIn e vê BTG, B2B Analytics, B2C, caraca, tem um monte de vaga. E a gente abre a caixinha de pergunta aqui, Álvaro, o cara manda assim, sem brincadeira. Pô, eu tirei CEA faz 2 semanas, cara, ninguém me ligou ainda. Cara, assim... E não vai ligar se ficar nessa forma passiva, né? Então, assim, não é assim, né? Então, essa questão do network, ela é muito importante. E o network, na verdade, ele é... Acho que nós fazemos networking quando tá tudo bem. Porque quando você está precisando de algo, cara, se você fez networking quando não tá precisando, ao precisar vai ter alguém para estender a mão. Exato. Você fez ali, você plantou, cara, com a galera do INSPER, depois de 2 anos, pô, tá ali, legal. Tem muita gente que infelizmente trata networking como assim, algo paliativo para suprir a necessidade dela. Então, pô, eu tô aqui hoje
vim do sul pra cá, preciso trabalhar. Entrei na Eleven, cara, dane-se o mundo. A galera confunde o networking. Sai da Eleven, volta atrás pra fazer networking. O constante, né? É até um lugar onde você quer, assim. Então, poxa, o BTG, poxa, pra mim sempre foi um sonho de trabalhar assim. Porque É uma das marcas empregadoras mais... É um banco lendário, né, histórico no mercado, né? Poxa, banco clássico, né? De 1980, de atacado lá do Rio. Aí em 2008 teve toda aquela reviravolta do que o UBS comprou, depois teve a crise, o UBS teve que vender preço de banana, o Esteves foi lá e tomou. E, poxa, o Esteves, um cara, poxa, genial, poxa, tranquilamente um dos 3 maiores nomes da história do mercado financeiro brasileiro. Eu, sinceramente, na minha opinião, tá? Eu acho, pra mim, eu lendo a história, aprendendo maior, pra mim. Pela forma que ele conduziu, que conduz, na verdade, assim, exato, tudo. É um cara que o pensamento dele é muito privilegiado, a forma dele ver as coisas. Exato, assim, então para mim, assim, poxa, sempre me despertou a vontade de vir pro BTG. Eu tinha um amigo que trabalhou um tempo mas na área de commodities, ele era operador de algodão numa área lá do banco. E, poxa, eu sempre tentei entrar lá e tal. E aí quando veio essa oportunidade, poxa, eu lembro que eu fiquei assim, poxa, mas será que eu vou dar conta, cara? Porque às vezes quando você vai tanto atrás da oportunidade, e quando ela aparece, você fica até meio assim, poxa, será que eu vou conseguir mesmo, assim? Mas aí, cara, assim, aí de novo, aí é o outro passo, assim, se você batalhou, se você quer aquilo, pô, é só você se dedicar e ter pessoas que minimamente vão te ajudar, porque ninguém faz nada sozinho também. Sim. E aí agora, já entrando como economista estrategista do BTG, o que faz esse cara? Porque assim, o nosso público hoje é muita galera que busca como especialista em investimentos, atendendo diretamente o cliente na montagem de portfólios e tudo mais. Antes ainda, passos atrás, tem um bancário de agência que principalmente está mirando esse cargo mais próximo, mas não tem essa visão mais de cima do que faz um economista dentro de um banco. Então, qual que é seu dia a dia? O que você faz um pouco lá? Cara, assim, economista, na verdade, ele é bem amplo e ele pode atuar, acho que em todas as áreas de um banco ou de mercado financeiro. Sim. Né? O que a gente faz ali é a área de análise, né? E aí research, né? Para ficar bonitinho ali no Faria Limês, né? E research sell side, que é o que eu faço, né? Tem o buy side e sell side. Qual que é a diferença? Sell side eu estudo e faço um relatório para dar a minha opinião. Eu vendo uma tese. O buy side, ele está geralmente no outro lado da mesa, escutando a tua opinião e de mais tantas outras, e a partir disso ele vai montar a opinião dele para falar para o gestor de um fundo ou do cara que opera uma tesouraria de uma mesa, para se posicionar, não, compra mais prefixado, acho melhor alongar a inflação, vamos comprar juros dos Estados Unidos, vamos vender México, e aí começa. Então o buy side, ele analisa o que o sell side fala e toma uma decisão, digamos assim, de investimento. Certo. O economista o research sell side, ele só dá o call, né? Entre aspas, só dá o call, né? Então, eu sempre gostei de sell side. Eu trabalhei então, quando você vai numa asset, quando você é um analista de uma asset, você está no buy side. Você faz um trabalho muito parecido, que é fazer modelo, que é analisar a empresa, que é escutar a opinião das outras pessoas, só que no fim do dia você tem que chegar lá para o gestor e falar assim, cara, eu acho bom você comprar isso, eu não acho bom você comprar a Magazine Luiza. Né? Tipo assim, esse call interno, né? Esse call é do buy side. Será que foi? Será que foi pessoal? Tem uma piada interna, depois eu vou te contar. Tá bom. Tem uma piada interna. Se for uma Magalu aqui, eu já fico olhando pro Bruno assim. Não vou falar aqui. Já entendeu, já, mas. Não vai ser motivo de chacota, não. Continua. Até a gente que trabalha nesse negócio também erra, né? Assim, eu já acertei alguma, mas também já errei umas feias, né? Quem nunca comprou não? Exato. Não, cara, eu lembro. Eu lembro que um dos meus primeiros contatos com research foi em 2008, lá em Florianópolis, com um amigo meu que trabalhava numa asset lá de Floripa, ele que também me mostrou um pouquinho o que era mais ou menos o mercado. Assim, cara, olha isso. E era um research sobre Inepar, uma empresa que veio à falência, e tinha um relatório da Empíricos, de 2008, assim. Pô, falando super bem, assim. Pô, normal, né? Empíricos acertou pra caramba, também erra. Aí eu lembro que eu botei uma graninha que eu tinha, assim, pro Ferrei. A primeira graninha já que colocou no pra mercado. baixo. Porque assim. Normalmente é o contrário. Na primeira graninha sempre dá aquela. E aí você, opa, vou continuar. Aí a minha foi o contrário. Ensinou. Ensina, exato. Tem que ser.
Bom, mas aí, tipo, o dia a dia nosso, aí é o seguinte, né? Porque tem que explicar um pouquinho o que vamos lá. O economista-chefe do banco, sell-side, é o Mansueto Almeida, porra, secretário de Tesouro, né, e tal. O cara, pô, gente boníssima, pessoa simples, do bem, um cara, pô, eu sou... Legal. Já era fã do cara antes de conhecer ele, depois eu conheci e fiquei mais ainda. E ele, bom, ele toca a área de research institucional do banco, né? E aí, eu tava falando para você antes, poxa, tem um cara só para cuidar de política fiscal, só um de inflação, só um de monetária, só um de atividade, só um de câmbio, só um de internacional, para fazer os relatórios, poxa, densos, para um outro gestor de uma asset que toca um fundo macro. Esse é o objetivo desses caras aqui. Uhum. Quando em 2019 o Marcelo Flora, que é o head do Pactual Digital, agora é tudo uma coisa só, mas essa frente nova de varejo do banco, falou assim, poxa, a gente vai precisar montar um research nosso, aqui específico para varejo. Eu preciso contratar um cara de equity, um cara de FII, um cara não sei o que, um cara de macro. E aí o cara de macro fui eu. Uhum. E eu, então, há 2 anos e meio atrás... o research do BTG Pactual dessa parte de varejo eram 4 pessoas só. Nossa. Hoje são 22, 25. Caraca. Pra vocês terem ideia do tamanho que cresceu o negócio. E quando cresce o negócio, cresce demanda e tem que contratar. E aí, eu lembro que nesse processo de entrevista, poxa, teve um dia que eu fiquei 4 horas no banco fazendo entrevista com sócio para processo seletivo. Né? Uhum. Tipo, não só... Tipo, é desafiador chegar até ser entrevistado lá no banco, mas quando o processo de entrevista também é bem extenso, pelo menos comigo foi. E aí eu lembro que eu falei tanto com o Cadu Siqueira, que é o head de research do BTG Pactual, sim, de equity e crédito. O cara, digamos assim, é o par do Mansu, né? O Mansu é macro e o Cadu fica lá em Nova York, outro cara, gente boníssima também. E eu lembro que ele falou assim, Álvaro, poxa, olha só, o trabalho aqui está praticamente tudo pronto, assim, porque já tem um time macro aqui. É basicamente você pegar com o seu conhecimento, interpretar, simplificar, empacotar, mandar e tal. E eu lembro que por eu já ter tido um ano de Necton e um ano de Eleven, que são 2 lugares também meio voltados a varejo, eu lembro de ter escutado e ter, não, claro, mas internamente, cara, não tem nada pronto, porque se você fazer análise para varejo é uma outra coisa, é um outro bicho. E, bom, aí com o tempo a gente começou a fazer, então, o trabalho que era mais ou menos esse. Era pegar os relatórios que já tinham lá do pessoal, traduzido do inglês para português, simplificar, fazer mais bonitinho e mandar. Mas com o passar do tempo, eu também estava te falando antes, o que a gente começou a notar dessa parte macro? Porque equity, eu acho que assim, poxa, o cara entende quando você faz um relatório, seja ele de institucional ou varejo, mas que a empresa tá bem ou tá mal, e se é para comprar ou não é para comprar, e qual que é o upside que essa reação vai ter. Em macro, o que a gente começou a notar com o varejo? Pô, legal que a Selic vai para 13, o IPCA vai para 8, e o que eu faço com isso? Como que eu uso isso? Exato, como que eu uso essa informação? Porque o research sell-side institucional, ele faz isso. Ele vai lá, dá o call dele super detalhado e extenso sobre IPCA Selic, para um outro gestor, para um outro cara de mercado financeiro, que entende todo esse linguajar de econômico, mais técnico, para ele daí montar sua posição no fundo. No varejo não é assim. Você vai chegar para o varejo... Tem que mastigar, né? Tem que não só... tem que mastigar, ou seja, explicar por que aquilo é importante, como aquilo vai impactar no bolso do cara. Então, ao longo do tempo, eu transformei a minha área, que no início se chamava Economia e Política. E eu comecei, cara, assim, poxa, de política a gente não escreve nada. A gente tem um relatóriozinho só para falar o que o Congresso fala, mas, poxa, não é papel do banco escrever análises políticas. E a gente tem que começar a falar mais, poxa, de alocação. Então, saiu o nome Economia e Política para, no meio do ano passado, Macroestratégia. E aí eu ganhei mais os 2 analistas, poxa, super bons também. A gente começou a fazer mais asset allocation. Então, a gente tem um relatório, poxa, mensal, que é a gente que faz, que, poxa, olha, todo o cenário macro internacional de Europa, de China, de Estados Unidos, de Brasil, os juros, o Fed, a guerra, mais a eleição no Brasil, baseado em tudo isso, poxa, tantos por cento de renda fixa, de tantos por cento de renda fixa você coloca tantos por cento em pré-inflação, inflação de curto ou de longo prazo, a gente responde isso no relatório também, há tantos percentuais para renda variável para internacional, a gente chama de asset allocation, ou seja, o nosso trabalho hoje é pegar tudo que a gente absorve de macro
do nosso sell side do Mansueto. Mais do que a gente aprende muito de uma outra área chamada no banco de Portfolio Solutions, que é uma galera de muitos anos de mercado que entende pra caramba, e quando tem economistas maravilhosos mais buy side, a gente absorve tudo isso para fazer essa análise da história completa, né? De, puxa, beleza. Tanto que a gente tem um relatório também de curva de juros, a gente explica lá um pouquinho o que é curva de juros e fala assim, cara, beleza, ó, baseado que o Banco Central vai começar a diminuir o seu ritmo de aumento de juros, deve parar talvez em maio ou em junho de subir a Selic, talvez em algum momento a gente tem que começar a olhar para pré-fixado, mas não ainda. Então, todo esse papo macro, a gente acaba contando a história toda. E hoje, está sendo muito legal, assim, acho que é um trabalho que está sendo bem reconhecido no banco. Legal pra caramba. Exige também muita sensibilidade e habilidade, assim, de conseguir compactuar informações, né? Você tem um trabalho muito... Acho que ele é um trabalho não só de talento e de conhecimento técnico, mas de habilidade comunicacional, de expressar aquilo ali, né? Exato. Porque mais do que o que você quer falar, a comunicação nesse caso é o que o outro entende, né? Exato. Sim, então, de novo, eu estava falando antes, sozinho ninguém faz nada. Então, para conseguir fazer esse move e fazer com qualidade, poxa, início do 2021, meio de 2020 eu consegui finalmente ter uma estagiária, que é a Luísa Paparones. E, poxa, super inteligente. Aí, no início de 2021, eu consegui um analista, que é o Leonardo Paiva, que é um cara hoje que ele está dedicado a olhar commodities e macro Brasil. E no meio do ano, o banco fez um movimento de acabar com o Exame Research, que era aquele projeto que o Bruno Lima estava e aí entrou no banco. E aí, poxa, a gente tem que aproveitar essa galera, que essa galera é boa. E aí veio o Arthur Mota, que era o economista estrategista de lá, e veio pro meu time. Legal. Que é um cara também, poxa, também brilhante. E aí, com essa galera toda, a gente consegue olhar bastante coisa e fazer muito conteúdo com qualidade. Sim, legal. E aí, hoje, meu trabalho é entender de tudo, fazer todos os calls junto com a turma, e botar a barriga no balcão, falar com o cliente, ou seja, fazer evento, fazer call. Cara, você entendeu que poxa, se acontecer isso com Selic, com IPCA, com câmbio, é bom você fazer isso aqui ou aquilo ali, entendeu? Legal, deixa eu só dar um recado para essa câmera aqui, Vini, por favor. Pelo amor de Deus, você que tá ouvindo isso, você entendeu mais ou menos aqui, né? Porque tem uma galera aqui, o bancário, que quer virar especialista em investimentos, e aí, quando vai dentro do BTG fazer um processo seletivo, dentro do Itaú, o quanto é legal ter essa informação aqui. Porque o relatório que você faz é o relatório que nós falamos pro cara ver, para ele ter o posicionamento do banco. Legal. Porque não adianta, o posicionamento macroeconômico em geral, se a gente pegar Itaú, Santander, Bradesco, XP, BTG, é claro que tem uma linha a ser seguida, que todo mundo vai enxergar um direcionamento no longo. Mas tem algumas características que o BTG tem vendo diferente de outros players. E é importante isso dentro do processo seletivo. Para o recrutador, para o gestor, ver que ele está a par do que vocês estão dizendo. E isso não é material seu. Você não faz isso, não. Isso aqui ninguém vai ver. Vocês publicam isso. Isso é de conhecimento público. Então é muito importante. Se você tem o sonho, o objetivo de trabalhar no BTG, você tem que estar a par disso. Tem que estar completamente a par disso. E o que você trouxe aqui, de certa maneira, a gente fala muito especialmente com o analista, especialista que fala com o público final, varejo. E isso que você trouxe, por exemplo, é uma coisa que a gente fala muito, que ela é universal para o mercado. Então, o especialista que vai conversar com o cliente final investidor, ele tem que ter essa, obviamente não com a profundidade, até porque já tem ali, já vão trazer já para ele, tem alguém no banco para fazer isso, mas, por exemplo, explicar para o cliente, a gente fala numa entrevista, não é simplesmente você pegar um case e falar X % aqui, Y%, não, você tem que trazer embasamento, tem que trazer conexão com a realidade lá fora. Então, uma classe de ativo, percentual X, por qual motivo? Exato. É por isso que, tipo assim, lá na área do banco de análise, que agora tem 22, 25 pessoas, e aí cada um cuida de uma caixinha, né? Eu cuido desse macroestratégia, o Bruno Lima de ações, o Lucas Claro lá de trading, o Marinelli de fundo imobiliário ou de loan de crédito. O Lucas Claro, inclusive, participou da nossa dia desse. Ele é muito gente boa. Ele é muito gente boa. E aí, assim, você imagina o quanto de material a gente não produz todo santo dia. Pô, é uma enxurrada de conteúdo. Então, a gente sabe que o assessor que tem uma meta ali para bater comercial, o cara não vai ficar o dia inteiro lendo, porque assim, poxa, nem eu consigo ler tudo o que todo o nosso research faz. Então, esse cara tem que selecionar algumas coisas. Por isso que eu acho que esse nosso relatório, que é o Asset Strategy, que é o nosso relatório, começou em julho do ano passado.
falando sobre alocação global, é um relatório que deu muito certo e que o pessoal consome bastante. Porque ele, a partir dali ele consegue ter uma cabeça para conseguir falar de tudo. Claro, ele não vai ser profundo numa tese de uma ação, de um crédito, de um fundo imobiliário, mas ele vai conseguir entender mas o ele tem base para global. falar com o cliente. Ele tem base para falar com o cliente para dar o porquê que está aquele percentual na carteira do cliente, ou por que tem que mudar o percentual da carteira. Mais que nunca fica provado que, independente de qual seja a tua escolha no mercado financeiro, é uma característica fundamental a você é ser curioso. Para trabalhar no mercado, você tem que ser curioso. Se não for curioso, você não tem absolutamente condição de ser competitivo, né? Então, assim, aí nessa questão da curiosidade, como que o Álvaro hoje, ele se prepara no dia a dia para estar informado, além do que o banco traz, obviamente, como que o Álvaro busca, fora dali, informação? Tá bom. Cara, assim, o dia começa cedo, assim, acho que quando a gente é área de análise, não importa se você vai trabalhar até às 10 horas da noite se você acordou às 9, entendeu? Sim, você tem que estar muito informado de manhã, porque até antes de abrir o pregão, você tem que já estar informado todos os seus clientes de muita coisa que vai acontecer. Então, assim, os veículos que eu uso muito são os jornais internacionais, sei lá, Financial Times, Washington Post. Uso muito a Bloomberg, porque é uma ferramenta para quem trabalha, é maravilhoso, né? Eu brinco que é o PlayStation do analista, assim, porque ali... você tem todas as informações possíveis. Então, com alguns códigos, você vai lá e você sabe como é que abriu a bolsa na Europa, como é que fechou na Ásia, como é que está nos Estados Unidos, como é que está petróleo, como é que está tudo. E mais um monte de análise que você consegue acessar através da Bloomberg, né? Então... e aí os jornais locais também, que você tem que estar informado. Fora outras consultorias de política que a gente acaba acompanhando também. Né, que a gente contrata algumas que fazem serviço para a gente saber o que está acontecendo em Brasília. Será que vai ter o aumento realmente do IPI de 25% para 33%, da isenção do IPI de 25% para 33%? A gente não fica só na fonte do jornal, né, porque o jornal vai na fonte primária, então a gente também tem que ir na fonte primária. Então, cara, acho que o dia começa lendo o jornal lá fora, falando com nossos... com a galera de política que cobre pra gente lá em Brasília, e mais a Bloomberg. Acho que você lê isso de manhã, você está muito bem informado. Você está bem informado. A Bloomberg é autossuficiente quase, né? Tem de tudo ali. Eu acho que quem não... E hoje, assim... não à toa, custa caro pra caramba. Então, mas hoje tá tão... Não vou falar tão fácil, mas tá tão mais acessível a informação, porque, assim, claro que nem todo mundo vai ter o acesso à plataforma Bloomberg, terminal, ok. Mas hoje você tem ali, por exemplo, no próprio site da Bloomberg internacional. Tem o invest.com, é um lugar legal também. E você já traz ali, cara, você acorda às 6 da manhã. Yahoo Finance, tem um monte de coisa aberta também. Semana agora eu coloquei ali, fiz uma relaçãozinha, compartilhei no Instagram, falando, coloquei, não olhem somente aqui no Brasil, olhe o portal lá de fora, que invest.com tem aqui e tem lá fora. Exato. Tem Yahoo Finance e Yahoo Finanças aqui, bem diferente. Tem o Bloomberg Linha, só que você tem o Bloomberg lá fora que você consegue ver. Então. E hoje o cara consegue ter muito... O cara acordou às 6 da manhã, ele pode não ter R$1 para investir em nada ali. Mas ele consegue pegar nesses meios aí, cara, minério de ferro, como que fechou a italiana, como que petróleo. O cara não fica perdido. Eu acho que exato, tem duas coisas. Que tem aquela informação do dia a dia, que é como é que abriu, como é que fechou. Perecível, né? O que assim, todo dia muda, né? Eu nem digo que é perecível, assim, é que ela é muito volátil, né? O que acontece hoje, talvez amanhã aconteça outra coisa. Sim. Esses dias eu estava falando com os clientes, né, sobre como é ingrata às vezes a profissão de economista nesse ambiente de tanta volatilidade. Eu estava fazendo um relatório há umas 3 semanas atrás com o Fábio Serrano, um economista, um amigão meu lá do banco. Ele é especialista em fiscal. A gente estava fazendo a conta, tem aquele papo da defasagem da gasolina. O petróleo subiu, aí, pressionando o preço de gasolina, aí explicando, por que o Brasil tem que subir? Porque a gente produz pra caramba, só que a gente produz outro tipo de petróleo, né? O petróleo utilizado para refinar e transformar em gasolina, a gente tem que importar, a gente é importador líquido disso. E por isso que a Petrobras tem que fazer esses reajustes de preço de gasolina. E aí, a defasagem, sei lá, há 3 semanas atrás estava assim, 60% no diesel e 50% na gasolina. A gente começou a fazer conta. Se o governo quiser realmente fechar esse gap, vai ter que gastar, sei lá, 150 bi.
Pô, é muita grana. Isso vai piorar o cenário fiscal. Se piorar o cenário fiscal, vai piorar a curva de juros. Piorar a curva de juros, piora a bolsa. Então, né? E eu lembro que, beleza, vou escrever. Aí eu comecei numa quarta de manhã a escrever o relatório. E aí, eu acho que estava pronto, sei lá, 1h. Aí eu falei, pô, Serrano, dá uma olhada nesse. Beleza, já vou olhar. Aí sei que 2 ou 3 da tarde, o Zelensky falou, o presidente da Ucrânia, falou alguma coisa, não, realmente a gente vai começar a negociar, blá, blá, blá. Mudou. Bum, preço do petróleo futuro desabou, o preço da gasolina internacional, bum, desabou. E aí o gap que era de 60 foi para, sei lá, 25. Aí aquele impacto fiscal que ia ser de 150 bilhões de reais foi para 70, 60. Deu um impacto, tá, que dá para escrever, não vai ser mais aquele impacto todo que a gente ia falar, mas tá. Aí Álvaro, beleza, vou olhar aqui hoje e amanhã a gente solta. A gente acorda de manhã, a Petrobras reajusta o preço da gasolina e fecha o gap de defasagem praticamente com a gasolina e o relatório ficou perdido. Assim. É que tá, tipo, o relatório fica perdido, mas o conhecimento que você tem para falar com o cliente não se perde. Então, esse papo de você fazer análise todo dia, pô, por que o petróleo tá subindo hoje, tá despencando amanhã, isso vai acumulando, porque no teu storytelling, digamos assim, de falar com o cliente ali na frente, né? A tua explicação, a tua análise, ela vai ficando robusta. E mercado é muito louco, assim, porque por mais que tenha 2 tipos de maneira na minha avaliação de você se informar, né? Que é essa diária e aquela com relatório, né? Que é, poxa, você lê a carta macro dos principais gestores do país, você lê research lá de fora, que aí você faz análise robusta, né? De longo prazo. E as de informações de curto prazo é você falar com o cliente, pô, por que está caindo. O petróleo está caindo 10% hoje, você tem que saber. Então, são coisas diferentes. Só que tudo isso vai se acumulando com o tempo, né? Então, é por isso que acaba não sendo perecível, né? Porque assim, se a gente olhar preço do petróleo 3 anos atrás, esse fato sozinho é perecível. Mas tem uma história, uma construção dentro disso, né? Na montagem de storytelling é perfeito. Exato. E isso daí vai trazendo autonomia pro cara, né? O cara começa a pegar mais... vai ficando mais confiante para falar, né? Então, porque assim, é uma coisa que esse ponto muito bem colocado, que nada como a consistência para levar à perfeição, né? O cara tem que ser consistência, com toda certeza aí daqui a, por mais que você seja hoje um cara extraordinário, daqui a 3 ou 4 anos... Palavras suas aí, cara. Não. Fala pro meu chefe isso no final do ano, que tem a promoção lá. Avisa ele. Me ajuda. Manda pro fora, manda pro outro. Renato Mimica. Boa. Acabou. Depois a gente manda no Já corte. era. Mimica, abraço aí. Faz só o corte. E a questão da consistência é tempo, né? Então daqui a 4 anos, com certeza, cara, você vai ter esses pequenos recortezinhos assim, ao longo do tempo, te deixa um cara muito mais... E tem uma outra coisa também que vocês estavam comentando ali, poxa, o cara tirou um certificado e tal, já quer virar especialista, né? Poxa, eu cheguei no banco em 2019, eu tinha 31 anos, eu tinha algum conhecimento já de mercado, porque eu já tinha, uns 2, 3 anos de mercado, eu tinha uns 2, 3 anos de mercado de São Paulo, tinha mais uns 4 anos de mercado lá no Sul, então alguma coisinha a gente sabe. Mas eu achava que eu sabia alguma coisa. Quando eu entrei no banco, a gente começa a conversar com gente extraordinária, de muito conhecimento, cara, não sei nada. E aí você fica mais humilde ainda com o tempo ali, quando você está trabalhando num lugar tipo o BTG Pactual, porque você vai escutando assim, cara, eu achava que eu poderia dar um call, mas eu não posso dar um call, eu tenho que estudar mais e entender mais. No BTG também, um colega nosso em comum, não vou expor ele aqui agora, mas assim, ele falou que ele entrou no BTG, ele veio de outra casa e falou assim, ele olhava e falou, cara, sou bom. Só vou chegar aqui e vou arregaçar. Ele falava assim, o cara é bem humilde, mas ele falou pra mim olhar e falar, cara, eu vou chegar aqui e vou arregaçar. Mas tem que ter uma certa autoestima também, porque não dá pra... Vou fazer meu nome e tal. Ele falou, primeira conversa lá, cara, eu cheguei assim, os caras me jogaram na conversa, parecia que eu nunca tinha entrado no banco. Não sabia nem que era o mercado financeiro. Eu não sabia nada. Eu saí dali repensando, cara, será que eu nasci pra isso? Não é possível, que eu fiquei 10 anos fazendo isso e não sei nada. Mas é normal. Aí ele falou, mas isso daí pra mim foi muito bom. Porque período de aprendizagem, porque cada vez que a gente acha que a gente sabe algo no mercado financeiro, cara, você tem que rever ali como que você tá cuidando da carreira, porque a gente nunca vai saber nada, tudo acontece muito rápido, né? Exato. O que você falou agora um pouco, né? Você fez um relatório ali que, cara, você deve ter ficado horas ali, muito concentrado e te trazendo coisas de várias experiências tuas para chegar ali numa linha coerente. Aí você termina e vê uma notícia de fora, cara, invalida assim o material, não tira teu conhecimento, mas invalida o material, né? Então é um negócio muito pesado, né? É muito curioso, assim, porque, poxa, tem pessoas lá no banco, por exemplo, assim, que a gente trabalha mais próximos, assim,
por exemplo, João Scandiusa, um economista, poxa, de muito tempo de carreira, um cara que sabe demais economia, assim, eu acho que é o cara hoje que eu vejo que mais entende economia global do Brasil, uma pessoa extremamente humilde, simples, né? E a gente vê que, poxa, essas pessoas, quanto elas mais sabem, elas mais têm segurança do que sabem, elas não precisam ter uma postura talvez um pouco mais diferente, elas são pessoas humildes, assim, sabe? Poxa, tem o Marcelo Santucci, que é um cara, poxa, que foi trading de risco país, de emerging markets em Wall Street, se não me engano, sabe? Assim, o cara tá lá no banco. Então, tem muitos economistas que não são aqueles famosos de mercado pro varejo, mas que sabem demais. Então, a gente tem na casa muito, por exemplo, a gente tem na casa, além do Mansueto Almeida, o Eduardo Guardia foi ministro da Fazenda do Temer, né? Antes o Henrique Meirelles saiu para concorrer à presidência. Sim. E o Eduardo Guardia sumiu. O Eduardo Guardia hoje é CEO da Asset do banco. A gente tem o Thiago Berriel, que é economista-chefe da Asset do banco e era diretor de política monetária do Banco Central. A gente tem o Eduardo Loi, um economista histórico do país, assim, que foi também, trabalhou no governo há um bom tempo atrás. Então, tem muita gente boa, muita gente boa. Então, você vai conectando e conversando com essa galera e você vai... Cara, não, poxa, eu sei, mas, caramba, onde eu tô aqui eu tenho muito para aprender ainda. Então, assim, o mercado, então, isso tudo para dizer que, acho que inevitavelmente o mercado financeiro ele vai deixando as pessoas humildes no seu conhecimento, porque, você pode errar pra caramba no preço de tela, você pode ter uma tese maravilhosa, mas o negócio despenca. Ferrou. E humilde porque você começa a conhecer tanta gente boa, tanta gente inteligente, que você, fica mais assim, humilde na sua posição e escuta mais do que fala. As pessoas mais geniais, usar o termo genial, que eu conheci na minha história, aqui você fala, desde o podcast nosso, quanto carreira em banco, são as pessoas mais humildes. Assim, eu lembro até na época de safra, assim, eu tive um contato muito próximo com a Asset, que você é um economista. Cara, você via essas pessoas e fala, cara, ele tem dentro dele ali muita coisa e o cara, assim, ele tem uma humildade que muito estagiário não tem. Então, assim, você fala, Mas até uma certa forma, eu acho que é normal, assim, eu acho que com o tempo a gente vai levando umas porradas aqui e ali. Porque quando o cara é novo, o cara não levou porrada. Ainda mais esse cara que, poxa, nasceu numa estrutura privilegiada, e que bom, porque esse cara, enfim, vai se dar bem, mas assim, privilegiado. O cara, né, que nasceu ali no Itaim, Leblon, só colégio bacana, só faculdade top e tal, esse cara às vezes chega achando que sabe tudo, mas aí quando ele entra... a primeira pancada já... aí começa a tomar as pancadas, aí vê que, poxa, a história legal. E essa tua experiência, assim, de pessoas, tudo, né, te faz ser um cara muito melhor, não somente um profissional, né? Você começa a falar, putz, assim, você vive diferente, né? E eu vejo que no BTG, tem uma característica do BTG, é que tem muito cara bom, cara, concentrado ali, né? Porque em outros grandes bancos, você tem, assim, muita gente boa, mas por conta de serem bancos aí de escala maior, você acaba tendo... você não percebe tanto quanto no BTG. No BTG, você para ver assim, cara, qualquer área, você conversa com qualquer colega, quem que é o gestor, quem que é o diretor, cara, você fala, é só gente pesada. Então o BTG tá construindo um negócio que é difícil parar, cara. Assim, quando eu entrei no banco, eu comecei a entender um pouco do que o banco tá nesse momento maravilhoso, assim. Que já vem, na verdade, de muito tempo, né? O banco sempre teve uma história, teve os seus problemas e percalços, mas sempre teve uma história muito boa. Porque, primeiro, sempre trouxe gente muito boa, muito inteligente e que trabalha muito. Então, cara, se você agrega pessoas que trabalham muito e são inteligentes, a produtividade daquilo ali vai ser boa. Não tem como errar. E aquilo ali vai dar lucro. E aí, se a empresa e o banco tem a política do partnership de pagar bem também... Porque ninguém também trabalha pelo amor ao desempenho do mercado financeiro, todo mundo quer grana também. Então, esse ciclo vai fechando. É por isso que a galera fica muito tempo no mercado, né? Poxa, tem o cara, o Marcelo Flora, né? Que é o cara que criou esse negócio do digital. Poxa, ele tem mais de, 20 e poucos anos de banco, né? Foi o único emprego dele, inclusive. Quando ele fez a minha entrevista para entrar no banco, eu lembro que eu fiz uma entrevista com um monte de gente. E aí eu fiquei lá, 4, 5 horas fazendo com vários sócios e um foi ele. E eu, poxa, esse cara aqui é fundamental, agradável, porque esse cara aqui é o dono do negócio, né? E aí assim que ele pegou meu LinkedIn ali, só começou a me descascar, e eu assim, cara, perdi a oportunidade
que eu sempre quis, né? Aí depois eu tinha um amigo ali que tava meio fazendo meio campo. Pô, e aí, pô, vê com um cara aí, cara. Pô, eu acho que eu mandei bem com os outros, mas esse aí que precisava gostar de mim, acho que, pô, ele só me detonou ali e tal. Aí ele ligou, eu falei assim, pô, falei com o cara, ele gostou muito de você. Assim, pô, que estranho, né? Aí eu meio comecei a entender que assim, pô, eu acho que ele me deu a porrada, não porque ele gostava ou não gostava, mas pra me testar. Sim. Então, para saber como é que eu ia sair e lidar daquelas situações, daquelas perguntas, né? Uhum. Então, sei lá, mais ou menos por aí, sabe? Isso daí deixa assim até pensativa, caraca, né? A gente fala muito sobre o cara sair do processo seletivo, às vezes, putz, mandei bem. A percepção do candidato, ela muitas vezes não tem nada a ver com a percepção. Exato. Não é porque o cara te tratou bem no processo e o cara gostou de ti. O cara trata por educação. E não é porque o cara também foi ali um pouco mais rude que ele não quer você. Ele pode testar, até porque a tua função ali dentro já ia ser um roteiro de porrada. Seria ser testado, né? Exato. É. Mas é isso, cara. Tipo, então o BTG, cara, ele tá num momento assim, maravilhoso, assim, porque o Flora, ele criou o projeto, acho que em 2015, se não me engano. Acho que 2017 começou a ganhar uma atração mesmo, que trouxe uma galera ali para fazer o B2B, que é montar as parcerias com escritórios de gente autônomos. Pô, hoje a gente tem centenas de escritórios espalhados aí pelo país. A gente também tem as assessorias nossas, que é o Advisor, que também está crescendo no país inteiro. Tem todos os formatos, né? Várias frentes ao mesmo tempo. Poxa, e aí começou agora ter o cartão, né? Então... E o BTG, assim, a gente tem aqui no nosso programa, que a escola tem vários cursos livres, especializações, e tem o programa de formação de especialistas, né? O PAP. Nele, a gente vê que assim, o pessoal que entra no BTG, que nem teve uma moça semana passada, a Simone, que entrou lá, ela, o primeiro sentimento que tem, cara, eu vou entrar aqui, é o banco da minha vida, eu vou querer ser sócio. Assim, se entrou ali sem a cabeça de ser sócio, nem entra, né? Porque o BTG, ele acha que ele te cobra muito isso. E o que é legal? As pessoas que entram, elas têm convite de mercado, elas nem ouvem. Elas nem ouvem, cara. É uma coisa assim louca. Assim, a gente vê muito isso com o BTG e com o Ion. As duas casas que a gente vê assim, fala, cara, tem algo diferente. Porque se o cara tá ali dentro, teve convite. Ele, posso indicar alguém? Tá, mas então você não quer ouvir? Não quero. Porque assim, ele não tá preocupado em olhar, porque ele sabe que tudo que tem ali dentro é acessível a ele. Geralmente quem tá no BTG vê que o volume de ofertas de emprego cai muito. Porque as pessoas sabem, pra eu tirar esse cara daí, tem que ser algo muito atrativo, muito bom. Então, a quantidade cai mesmo, assim. Mas é bem assim, o banco ele tem essa cultura, sempre teve, de partnership, né? Mas acho que isso diz muito, assim, sobre o mercado. Porque todo mundo, o mercado encanta pra caramba, porque, aí tem filme do Lobo de Wall Street, aí do Big Short, poxa, todo mundo acha que vai ver um filme. É legal mesmo, claro, tem uma remuneração bacana se você vai crescendo, mas, poxa, é uma jornada extenuante, assim. Então, se você não gosta, se você só vai porque eu vou porque eu quero ganhar bem, mas se você não gosta daquilo, poxa, não vai você virar. Tem que gostar pra caramba, você tem que viver mercado. Porque você vai competir com pessoas que gostam muito também daquilo. Sim. Esses recados que você dá aí nas tuas falas, a gente fala bastante porque a gente sente um pouco do calor do mercado, não somente com o aluno, mas também com essas interações em redes sociais, né? E assim, a gente começa a entender, tem um perfil ali de profissional que não dá certo, por exemplo, no banco que nem o BTG. A sempre que a gente pergunta, o cara fala, tem uma vaga aqui no BTG, a PLR deles é boa? Cara, se a primeira pergunta tua foi se a PLR do BTG é boa, cara, ninguém vai. Não perde tempo. Você não entendeu o que é um banco de investimentos. Então é legal você trazer essa tua percepção como funciona lá dentro. É o que você falou, se o cara entra pelo dinheiro, ele está competindo com quem quer dinheiro e com quem gosta. E o cara que gosta, o cara faz o negócio acontecer, cara. Compartilhando a minha experiência pessoal, abrindo até bastante coisa, né? Mas quando eu fiz a minha entrevista no banco, aí tava, acho que foi, sei lá, a segunda ou terceira entrevista ali, acho que eu vi que ia virar um negócio, tava um sócio lá do banco e mais um menino do RH. Aí ela falou assim, Álvaro, tá, mas qual que é a tua intenção salarial com a gente? Eu falei assim, eu não tenho intenção salarial. Tá, mas você ganha quanto lá? Eu falei, eu ganho X. Tá, mas se eu te ofertar mais, você não vai lá fazer uma contraproposta? Eu falei, não, eu vou vir pra cá porque eu quero o projeto do BTG, não importa o salário fixo que vocês me derem.
E eu nem sabia quanto de PLR eu ia ganhar. Eu sabia que o PLR era bom. Aham. Mas eu nem perguntei isso e nem sabia quanto ia ganhar. Então, eu acho que essa postura, para um banco que é agressivo no trabalho e no partnership, é fundamental. Foi essencial para sua contratação. Eu acho também. Sim. E se você pudesse hoje, enquanto experiência aí já de passar e mudar de vida, de vir de um estado para o outro, cara, fazer um network raiz mesmo, com essas tuas vivências assim, todas, que conselho que você daria pro Álvaro lá de trás, que começou e, cara, via uma mãe bancária, mas assim, não sabia onde podia chegar? Qual que foi o ponto que você acha que foi mais decisivo na tua história no mercado financeiro, além de vir para São Paulo? Acho que o ponto mais decisivo foi não ter feito jornalismo, foi ter feito economia. Senão eu não estaria com certeza aqui hoje, lá quando eu tinha, sei lá, 18, 19 anos. Mas assim, se eu pudesse dar um conselho para mim mesmo lá atrás, cara, assim, vai o quanto antes para São Paulo, porque por mais que o mercado financeiro está se espalhando no Brasil, isso é muito bom, hoje permite você ter experiências mais interessantes e mais intensas de mercado lá fora. Mas acho que o crescimento profissional e de conhecimento tá aqui, né? Tá no Rio também com as assets, né? O Leblon ainda tem uma cultura muito forte de assets no Rio de Janeiro, mas de novo, eu achava com 31 anos que eu sabia alguma coisa de mercado, assim. Hoje, de uma forma muito humilde, eu sei que eu acho que quanto mais eu fico lá, parece que menos eu sei, entre aspas, porque poxa, é um universo muito grande, de muita gente que entende muito de específicos assuntos. E esse conhecimento ele está aqui em São Paulo. Essa troca ela acontece aqui. Por mais que você tenha acesso a todas as informações e tudo mais, hoje é muito mais espalhado que há 15 anos atrás, mas a troca, e você só cresce com troca de conhecimento estando na Faria Lima. Acho que o recado assim é também que o início da pandemia lá atrás até agora possibilitou muito quem é de outras regiões trabalhar dentro do mercado financeiro pelo home office. Inclusive no BTG nós sabemos de casos de pessoas que trabalham só do home office, que não são de São Paulo, mas se a pessoa tem a possibilidade de vir para cá, é melhor. E eu acho isso interessante, e acho que é um ganha-ganha, que eu acho que os mercados agora estão começando a entender isso também, que é importante você ter perfis diferentes, né, de pessoas, de outros lugares, de outras regiões que falam outros sotaques. Até você entender o cliente da região também. Ninguém vai entender o cliente como o local, né? Não só o cliente, mas às vezes você tem uma percepção e uma análise que é diferente. Se o cara teve uma realidade do Nordeste, do Norte, do Sul, é diferente daquele cara que só viveu aqui nos dois polos, né? Então, eu acho que o banco, o mercado em geral, começou a ver valor nisso também. Sim, com certeza. A pandemia ela trouxe essa alternativa do home office, que talvez eu acredito que possa estar piamente enganado, mas eu acredito que nunca existiria um incentivo tão grande ao home office se não fosse a pandemia. O mercado, ele não é que ele quis provar, ele foi forçar a provar uma coisa que deu certo, né? Então, acho que a pandemia, se falar que a pandemia trouxe algo bom é difícil, mas ela trouxe uma alternativa que dificilmente existiria não fosse ela, né? Exato, sem dúvida. Só que essa questão que você falou de São Paulo, por exemplo, aqui você pega na Faria Lima, Vila Olímpia, ali a região raio de 3 ou 4 quilômetros, você tem 200 instituições ali representadas. Então, assim, de todas as naturezas, assets, corretoras, bancos, IBs, e aí o networking acaba sendo natural, porque aí você vai tomar um chopp, tá o cara ali do banco atrás. Exatamente. Claro que é um outro momento de mercado e também... Mas eu sempre falo que acho que a época que eu mais conheci gente... Hoje, no LinkedIn você conhece muita gente, a escola faz a gente conhecer muita gente, mas na minha época foi trabalhando na agência do Bradesco na Alameda Santos, porque tinha ali o Bovinos, que é um bar histórico na Augusta ali. Então, cara, você trabalhava pensando na última sexta do mês, que vinha o VR vinha bombado. Você acabava num dia o VR, lá você ia comer depois marmita o mês todo, mas você tinha ali, cara, era muito network, porque você tava, tá todo mundo vindo ali no mesmo lugar. E isso, São Paulo é imbatível, né? Nesse aspecto aí. Por exemplo, eu só fiquei sabendo dessa vaga de trabalho porque eu fiz um curso e essa vaga não foi pro LinkedIn, entendeu? Esse é o ponto que eu quero dizer. E o mercado financeiro, assim, ainda é um mercado onde acho que na parte corporativa em geral, fora do mercado financeiro, também é bastante assim, mas no mercado, como ele é uma cultura muito fechada, poxa, as melhores oportunidades
tá no boca a boca, tá ali internamente, né? Com certeza. A gente fala bastante até no próprio LinkedIn. As vagas são publicadas, mas a grande maioria não são publicadas e você consegue pelo network na ferramenta, na rede social. Perfeito. Né? Então, a rede social começa, mas quando você consegue ter a primeira atração Expandida. de entrar em alguma área aqui perto, né? Aí a coisa, Vai aí a expandir roda ainda começa mais. a girar. Sim. Você quebrou um paradigma muito grande para muitas pessoas aqui hoje, porque você em momento nenhum passou pela agência. Você não tem aquela construção do estagiário, o caixa ou o assistente, o gerente de agência. Você não tem essa construção que na cabeça das pessoas é comum. E é o normal e é o único a ser feito. Você teve essa noção desde o começo? Alguém Sim. que te falou lá atrás? Como que foi para vocês? Sim. Sempre tive essa noção desde o começo que existia mercado financeiro além da agência bancária. Né? Que foi através dessas assets lá em Florianópolis. Sim. Existiam duas, que era a Soma Investimentos e a Leme Investimentos. Acho que a Soma ainda existe e é grande lá no Sul. E eu sabia que para você comprar uma ação ou não para o fundo que tinha lá, tinha que ter alguém analisando alguma coisa. Né? Sim. Então eu sempre soube disso. E isso talvez tenha sido uma vantagem. Mas o fato de estar muito longe do mercado desde novo dificultou fazer o move, o network, todo isso que eu já Perfeito. contei. Vamos tentar quebrar um outro paradigma aqui. Na quinto período da faculdade você tirou a CPA 20. Você tirou alguma outra certificação na parte do equity? Tirei CNPI. O CNPI. Tirei CNPI. E da conquista da certificação. CPA 20 nem tanto, mas do CNPI, que já é para o analista, só com a certificação, só passando na prova, já agregou muita coisa para você? Ou quando você foi trabalhar realmente, puta, o que aprendi na certificação lá é legal, foi a habilitação, mas precisei realmente aprender na prática aqui. É a pergunta, você sabe a resposta já, né, cara? Sim, é bacana para talvez relembrar algum outro conceito mais Sim. teórico que às vezes passa por algum motivo, mas você aprende fazendo. Não tem Com como. qualquer coisa na vida, você aprende É a fazendo. CNH. A CNH não faz um bom motorista. A gente CNH, faz um eu motorista. sou um bom motorista pela CNH? Não é só ver o carro aqui meio da Amanda, todo ralado, a roda já branca de tanto do Ronaldo também, de tanto encostar nas guias, é a mesma coisa, não diz que é um bom motorista, né? O meu, inclusive, é um carro amoroso, dá beijinho e tal, né? E desse tava chegando aqui, o carro dele tava lá, eu vim só um beijinho atrás, assim. Falei, a rua desse tamanho aqui, eu fui... Vocês estão bem pra caramba, eu nem carro tenho. só no Uber. Só no Uber e no patinetinho? Não, ou não. Patinete, coletinho. É o Faria Lima Raiz. São Faria Lima Raiz. Sou novo, mas sou Faria Lima Raiz, cara. Patinete, coletinho, eu tô... A única coisa Faria Lima mesmo que eu faço é tomar um Negroni, né? Porque o Negroni é o clássico. O Negroni é o clássico do Dependendo do clássico. dia, alguns, né? Pra conseguir ficar, né? Tipo, hoje à noite será alguns. Uns 8, 10, A menos, né? Fim de semana... Pô, o negócio é extenuante, né? Por exemplo, eu vou viajar pra trabalho pra Brasília domingo à noite já, entendeu? Então também não dá pra tomar todos. Até gostaria muito, mas não vai dar. E tirando um pouquinho do mercado acredito que a sua rotina é bem intensa pelas análises, pelas projeções, por tudo que você faz dentro do banco. A gente sabe que não é 4 horas que acaba, a gente sabe que não é 6 horas que acaba, tem uma rotina bem extensa. O que você faz e se você acha importante atividade física, alguma outra atividade, pra tirar você um pouco desse estresse da rotina pra voltar? Assim, é fundamental. Assim, é extenuante mesmo. Assim, até brinquei esses dias com o meu chefe, que depois de 3 anos de banco, esses dias fechei os primeiros 30 dias de férias. Assim, porque, poxa, o negócio é pesado mesmo. Você não consegue tirar todos os dias, porque tem muita coisa para fazer, né? E é isso com rotina de 12, 13, 14 horas por dia. Não tem jeito, não tem. Então, assim, o que eu já notei, assim, cara, se você não consegue... Tem que fazer algo de manhã. Então, eu tento fazer uma corrida de meia hora, pelo menos, de manhã. Fim de semana, faço um outro esporte. Para conseguir dar conta. Porque é ruim também. Eu já passei um período que o trabalho acabou me consumindo 100% do tempo. Eu não conseguia ler outra coisa, não conseguia fazer um exercício. E aí você até rende mais por um curto período, mas depois vem a conta. E aí a saúde começa a vir mal, você começa a ficar mais estressado, mais cansativo. Aí a sua cabeça já não funciona tão bem também. A produtividade no trabalho cai. Porque você fica tão ali imerso, 12, 14 horas no trabalho. Cara, você não consegue tirar um pouco a cabeça daquilo para fazer uma atividade física. Você vai trabalhar de novo no outro dia, 12, 14 horas, a produtividade já não é a mesma. No outro dia já não é a mesma. Você tem que encaixar ali uma atividade física, uma leitura, alguma coisa fora ali, né? Sem dúvida. Senão pifa. Ontem, o Renato Cariani, ele trouxe muito sobre essa necessidade
não física da atividade física, é uma necessidade mental da gente se exercitar e quanto que isso estimula vários sentidos nossos, né? Não, ainda mais pra gente que trabalha com análise, você fica, sentado com um monte de tela, cara, você precisa se mexer uma hora, né? essa questão, entra nesse ponto agora. Imagina pra alguém que fica assim, se você não tiver cuidado, você fica totalmente ali numa posição estática e assim, o cara pensando muito, trabalhando muito, mas você não tem muito motivo pra andar pra cá ou pra lá, como você teria, de repente, numa agência que fosse. Assim, você não tem. Então, se você não tivesse cuidado, cara, a cabeça, ela cresce e o corpo padece, né? Não, sem dúvida. Você não consegue... Você não tem como. Ontem ele trouxe esse insight, fiquei pensando, cara, é uma coisa que é tão óbvia, mas a gente acaba esquecendo, né? Cara, eu dou minha corrida ali. Confesso que ainda bem que eu não tava andando, porque puxa peso, eu até tento, mas não é muito a minha. Gosto às vezes de bater uma bola, jogar um tênis, assim. Eu sou da corrida também. Eu gosto mais, assim, mas de novo, cara, alguma coisa tem que fazer mesmo, porque se deixar, consome. Você fica nessa rotina e acaba não sendo produtivo, Bate né? uma bola, gosta de futebol? Cara, assim, adoro futebol. Que lado de... Azul, vermelho. Azul, vermelho. Azul, né? Cor do banco, né? Azul? Eu sempre fui da cor do banco. Lá de trás, não é à toa que gostou do DTG. E quando eu morava, eu sempre gostei de jogar futebol, assim, mas eu sou péssimo, eu só gosto mesmo. Identifico. Exato. E quando eu morava em Porto Alegre, assim, pra mim quando eu saí de Florianópolis morar em Porto Alegre, foi maravilhoso, assim, porque, poxa, eu acabava ali meu trabalho, eu ia pro Olímpico, ir pra Arena, ver o Grêmio, amava, né, cara? Que dó que deu o Olímpico, né? Viu um tempo atrás aí. Destruidão, que né? ele ficou Abandonado, assim. né? Cara, que dó, né? Ficou abandonado. É uma região bonita ali da cidade, lá de Porto Alegre. E ficou abandonado. Cara, eu não sei se foi uma ideia muito inteligente ali. Até porque a Arena é sensacional, mas o lugar onde fica a Arena, cara, é complicadaço, as avenidas, é bem difícil o acesso, assim. Dá até uma invejinha ali do co-irmão ali, ficar ali no rio ali, né? É bonito pra caramba. E aqui em São Paulo vai assistir um joguinho ou não? Cara, pouco, bicho, pouco. Na verdade, eu vou mais pra ver show, assim, eu gosto muito de música. Até eu tava pensando se no Lollapalooza ou não, porque eu queria ver muito Foo Fighters. Aí teve um negócio ali do baterista, né, cara? Mas eu lembro que a última vez que eu fui em estádio foi no Palmeiras pra ver o Foo Fighters e o Queen of Stone Age, né? Que abriu ali e tal, que eu gosto pra caramba. Aí foi da hora, assim. O Allianz é só pra música também, no Allianz. Tomara que não tenha festa lá tão cedo. Aproveita que é só São Paulino corintiano aqui, vamos bater no Palmeiras. Tomara que não tenha festa tão cedo por lá. Tomara que a única festa que tem lá seja nos shows mesmo, porque... Ou que tenha depois de domingo. Domingo não. Domingo é a nossa vez. Cara, esse ano tá complicado, bicho. Ver o Grêmio na segunda divisão de novo. O pai do Fábio, ele não tá aqui daqui a pouco, talvez até você veja, de repente. Ele é sócio que eles falam também, se for o nosso, ele é gremista. Desde dezembro ele não fala em futebol. E assim... Não existe. Era fanático. Não existe futebol. É só número financeiro. Nossa, ele só traz número. Assim, a gente vem pra... Ô, Paulo, vamos descontrair, cara. E o Grêmio é muito louco, né, cara? Porque ele caiu com todos os salários em dia. Cara, eu vou falar, sinceramente, eu falava todo o campeonato. Falei, cara, o Grêmio não cai. Assim, aí você foi passando 33ª. Canequinha aqui, ó. Acho que o Grêmio não cai. Aí 34ª. Pô, verdade, né? Aí color aqui. Aí eu falei, será que o Grêmio não cai, né? Aí foi uma queda, foi uma morte lenta, né? Foi uma queda devagarinho ali. Foi triste, cara. Triste demais. Aí que sai vem também ali aquela coisa do azar. Tem uns jogos ali que o Grêmio perdeu que fala, cara, é azar de igual quando o Cruzeiro caiu também. Mesma coisa. Pô, mas agora vai ser interessante ver, Cruzeiro, Botafogo. Tem mais time bom na Série B que na Série A. A Série B tá boa mesmo. Eu digo até pelo esse movimento de empresa agora, tomando clube brasileiro. Você vai ter uma melhora da profissionalização dos times, né, cara? Acho que isso vai ser importante. Sem loucura financeira, porque quando não é empresa, nossa, aquelas dívidas absurdas. Agora, quando vem a gestão de uma empresa, já é pensamento completamente diferente, né? Exato. Esse é o legal. Eu tava pensando sobre... Eu falei, não sei, cara, posso estar sendo... não sei, não tô olhando não tô sendo passional porque não são os clubes que eu torço, mas eu vi ali o John Textor, que é o investidor do Botafogo lá, cara, ele chegando no aeroporto, a recepção, cara, é como se estivesse chegando o Cristiano Ronaldo pra jogar no Botafogo. Então, assim, é umas a coisas... carência do Botafogo. Então, assim, cara, eu falei, caraca, que muito louco. Eu falei, será que eu tô exagerando, assim, na minha análise? Mas
É uma carência, parece que nós temos de ídolos, tudo, né? Sim, o pessoal tá colocando muito ali a esperança na salvação financeira, né? Cara, assim, que, pô, sei lá, aí meio achismo também, não sou especialista no negócio, mas, cara, o futebol brasileiro tem que se profissionalizar, né? Porque a qualidade caiu muito. E aí, pô, e aquela galera, quando a gente era moleque, pô, criança queria jogar no seu time de coração do Brasil. O cara quer jogar lá no Real Madrid, Champions, já quer Champions direto. Então o cara só vê Champions, pô, e o Brasil ficou pra trás. Então, assim, pô, muito ruim, assim. Aí, poxa, aí tem Mundial e aquela retranca horrorosa. Sim. Mas horrível, eu sou bem machucado com o Grêmio por conta do Luan. Eu acho que não era necessário. Cara, Não era necessário entregar assim. cara, pô, eu não vou chamar meus amigos aqui da época, cara, mas plaquinha eu já sabia. Eu era aquele gremista corneteiro. Enquanto o Lô tá jogando pra caramba, eu falei assim, cara, esse cara... Tá na fase boa, assim, extraordinária, que vai acabar ele jogou uma bola gigante de 15 a 17. É absurdo. Ele jogou uma bola gigantesca. Mas é bom. O bom de podcast, a gente pode ficar aqui crapping rules, né, à vontade. Mas pra mim, quando o Tite não convocou ele, cara, pra mim, desabou a cabeça. Você acha que matou ali? Eu acho, cara. Porque assim, o cara jogava uma bola gigante. Porque, assim, e aí tem essa coisa que a gente tem no Sul de ser meio bairrista. Porque, pô, se o Luan tivesse feito tudo que fez no Corinthians, no São Paulo, no Flamengo, tava na seleção. Ponto. Agora, como ele fez lá fora, aí não deu. Eu também acho isso daí. Em 2017 ganhou a Libertadores, foi o Rei da América, né? Destruiu. Foi o Rei da América. 2016, o Brasil começou mal nas Olimpíadas. E quando ele entrou, deu o move, pô, ele jogou uma bola linda com o Neymar. Cara. Verdade. Aí assim, o cara fez tudo, chegou lá, o Tite, não, vou levar não sei quem, pô. É difícil falar, né, cara, o que aconteceu, mas é uma hipótese bem aceitável. Essa pô, o cara levou o Tyson, não levou o Luan. Levou o Tyson, não levou... É que assim, o cara que não acompanhou o futebol em 2015, 16, 17, tá hoje olhando, pô, não levou o Luan, esse cara tá maluco, né? Então, mas esse economista do BTG, mas né? 15, 16, 17, que análise é essa, né, cara? O Luan tava voando, o gol dele na final é absurdo. Pensando, será que fosse o Luan e não o Renato Augusto contra a Bélgica ali? Será que ia aquela bola? Nossa. Aquela bola do Renato Augusto, né? Eu já vi algumas vezes aquela cena de novo, cara. Mas sei lá, cara, eu acho que o Luan poderia ter jeito, mas eu acho que esse negócio machucou bastante. Legal. Não sei não. Pra a gente voltar um pouquinho no mercado. No mercado. Porque hoje... Futebol, eu gosto desse assunto. Não, é que se for deixar assim, futebol, a gente vai até às 7. Não, pô, cara, faz anos que eu não uma tenho... sexta, né? Pô, tinha que fazer um churrasco aqui, né? Lógico, faz anos que eu não tenho cervejinha. a possibilidade de falar, cara, sobre futebol feliz. É que eu não tô legal com futebol também. Eu tô pertinho de ser campeão, cara. Eu não tô legal com futebol também. Eu tô igual o Paulão. Cara, não tô querendo papo. Tô fugindo faz 5 anos desse Vocês assunto. comemoram estadual? Pra gente? Copa do Mundo. Copa do Mundo. Pô, pra mim, Copa do Mundo, cara. Pra São Paulino, que não vê título a... Não sei. Pra O último mim- foi um paulista que já foi um Não, pra mim era título de eleitor só. Não tinha outra. Foi a Sul-Americana em 2012 lá, que foi meio tempo também, né? Lembra? Nossa, aquela foi meia sensacional. taça. O Tigres São indo embora. Qual foi o último título grande do São Paulo? Grande? Grande foi Brasileirão. Copa do... Brasileirão 2008. 8 aí 12 foi a Sul-Americana. Foi assim, A Sul-Americana não conta. Não, E Série B da depois- Libertadores. 2005 foi o Mundial, o Libertadores, 2006, 7, 8 de Brasileiro. Aí São Paulo, São Paulo era uma São máquina, Paulo né? achava que, cara, aí na minha opinião acho que São Paulo pegou ali, o título bom. É isso. eu Vamos acho, descansar agora na um minha pouquinho. opinião acho que ali, falou, cara, tirou o Muricy e o São Paulo falou, meu, Aham. a gente é muito grande, só que a grandeza... Cara, mas assim, como futebol, economia, cara, tudo é cíclico, né? Tipo assim, o Grêmio também, o Grêmio ficou naquela fase, tive ali de, sei lá, 16 a 18, que ganhou muita coisa. no Brasil, Libertadores, Mas antes ficou 15 anos sem Copa ganhar do nada. Brasil também, né? Copa do Brasil. 16, Copa do Brasil, 17 Libertadores. Isso. E ficou 15 anos sem ganhar nada. Pô, era sofrido ser gremista. Tu viu, e o Inter, pô, bombando, assim. Aham. Fernandão voando, Mas, tudo. pô, mas é quando veio, né? O Grêmio ganhou a Copa do Brasil, o Inter caiu na semana seguinte. Aí foi a Bem realização, desastre, né? Tudo bem. Mas só pra gente voltar um pouquinho, porque a gente já tirou algumas desmistificações assim do mercado, já quebrou que não precisa passar pela agência, já quebrou a parte da certificação, mas isso há alguns anos atrás que você vem trilhando e vem olhando o seu objetivo lá na frente. O cara que tá olhando aqui hoje, que tá terminando a faculdade, seja de economia, ADM, e tem essa vontade de trabalhar no mercado financeiro, mas não quer passar pela agência, o que você acha que você cometeu de algum erro que você não cometeria hoje? Ou que, caramba, hoje eu vejo se eu tivesse feito
tal coisa seria diferente? Cara, eu acho que eu teria estudado um pouco mais o que é o mercado financeiro. Eu acho que eu fiquei muito, talvez, de orelhada ali, de saber mais ou menos o que era o que um outro me falava. Mas, poxa, hoje se você vai em qualquer site aí vai na área de relações com investidores do BTG, do Itaú, qualquer um tem capital aberto. Você vai ver, você vai explicar ali sobre quem somos nós, aquela coisa inicial. Tem todas as linhas de negócio. Tem asset management, o que faz asset management? Tem o investment banking, o que faz sales and trading, o que faz corretora. Então, cara, por que você não estuda isso? Isso é bem simples, tá público para todo mundo. E quando você faz isso, você começa a entender, então isso aqui faz aquilo faz aquilo outro. E aí você começa a tentar se entender e se posicionar. Sim. Mas eu acho que ainda é preciso um network, assim, ou alguém minimamente conectado para, assim, cara, qual que é o seu perfil? É mais, você gosta de ficar mais quieto, lendo, estudando? Então não faz CPA 20, Vai ser pro CNPI, vai ser analista. Cara, eu não gosto, eu gosto mesmo de estar na rua, estar com cliente, então isso é comercial. Sim, comercialzão. Hoje, na época que você começou a projetar a tua carreira, você não tinha tanto acesso, né, à informação como tem hoje. Hoje no LinkedIn, as pessoas têm muito acesso a isso. Eu acho que são duas coisas, assim. Eu acho que não só o acesso, porque de uma certa forma lá atrás tinha internet, tudo e tal, mas é você ter referências. Então, as pessoas era mais difícil, porque você tinha informação. Isso. Mas para você interpretar a informação, quando você não tem nenhuma vivência, não é tão simples. Agora, se eles chamam... Imagina o cara chama ali você rapidamente, fala... Álvaro, cara, beleza? Uma dúvida rápida aqui. Tal, eu sou formado em economia, eu faço estágio aqui no BNP. Cara, eu tenho a dúvida, como que é a rotina tua? Você vai responder o cara. Você vai abrir. Você vai. Antigamente a gente não tinha isso, era mais difícil. Então, hoje a desinformação, ela é uma escolha. Sem dúvida. É uma escolha, é uma escolha. Hoje você pode, assim, achar o que você quiser ali através de pessoas. Né? Exato, perfeito. Acho que isso eu concordo 200%, porque lá atrás você não tinha um Instagram, e o cara quer verificar, depois esse cara é referência porque ele faz aquilo. Isso. Não tinha. Então, e por isso que lá atrás era importante você ter referências próximas. Ou alguém da família, ou algum amigo, ou na faculdade que você faz, que os professores tenham a sua experiência de passar a noção, mas se você não tem nada disso, lá atrás era difícil mesmo. Eu era caixa no Itaú até antes de vir pra cá. E quando eu despertei, falei, o que eu tô fazendo aqui na agência? Não tá legal, tô muito acomodado aqui, quero ir pra área de investimentos em si. O mercado só falava, tira a certificação CEA, que vai dar certo. E aí é o caso do cara que foi esperando ligação. E eu fui fazer esse network pelo LinkedIn. E pelo LinkedIn, todas as pessoas que eu chamei, assim, a grande maioria foi muito atenciosa comigo, me deram várias dicas, vários insights, mostraram isso que você falou agora, que o Ronaldo falou agora. E se o cara fica esperando de forma passiva, a coisa acontecendo, e assim, não vai. E tem cara que fala que a gente não funciona, só que o cara chega assim, Álvaro, tudo bem? Toma meu currículo. Cara, é diferente. Mas você não tem como avalizar alguém, você não conhece nada, qual o contexto? Cara, mas eu tô falando do LinkedIn, cara. Se conectar com as pessoas é uma coisa, você falar com elas é outra, né? Você pode falar, papagaio fala. Então, mas na hora que a gente tá falando de networking, é essa a diferença. Tem pessoas que acham que network me indica. Me indica. Não é isso. Eu fui atrás da informação pelo LinkedIn para saber o que a pessoa fazia, como fazia, como chegou lá, como que é a cultura da empresa. Isso que foi importante para mim, não a indicação. Você tem muito esse calor contra do aluno, né? O aluno que vem dar feedback. Então, a gente começa a ver assim que... claro que eu não estou colocando em todas os cenários, mas em alguns cenários, a parte técnica do cara é menos importante que a parte relacional. Se esse cara de agência, de repente, a parte técnica, ela é mais fácil de desenvolver. Se pegar o cara ali, deixa 15 dias aí sentadinho, estudando, o cara tira CPA 20, o cara vai pegar ali... Esse não é o problema. E trabalhando, o cara vai pegar a bagagem, vai olhar como que os outros fazem. Sim. Agora, essa questão do comportamento, ele é muito importante, porque o cara que tem expectativa de ser ajudado, conversando com alguém que ele nunca viu, e fala, tá meu currículo. Cara, esse cara ele tem uma dificuldade para entender cenário, porque assim... Ninguém indica alguém sem um contexto, né? Fala, Álvaro, me indica. Por quê? Porque você não tá no BTG? Cara, tua obrigação não é ajudar. Você tem que ter gatilho, tem que te estimular, né? Exato, você tem que se parecer interessante, né? Às vezes você tem uma vaga na tua área, você tá procurando um cara que nem ele.
e esse cara não se conecta com você. Perfeito. E assim, e por conta dessa história, você falou muito bem, assim, eu hoje gosto até de ajudar quando eu posso as pessoas, assim, porque eu vejo às vezes uma galera nova que tem dificuldades parecidas, porque não é daqui, eu não tenho algumas referências, está meio perdido porque é novo e tal. E, poxa, como eu não tive ninguém lá atrás para poxa, me falar assim como é que era, vai para lá ou vai para cá, Sim. hoje eu gosto bastante, assim, então dentro do que eu posso, claro, o tempo também não é meio escasso, assim, mas dentro do que eu posso, assim, já algumas pessoas, assim, que, poxa, me procuraram lá atrás e, poxa, Álvaro, eu gosto muito de mercado. Tem uma amiga minha, a Gabriela Cruz, inclusive tá no banco agora, foi assim, ela gostava muito de mercado financeiro, de Minas, nunca teve contato com o mercado, mas gostava muito, queria saber como é que fazia para entrar. Assim, olha, você tem que estudar, tem que ter alguma certificação, e o banco está contratando muito nessa área de assessoria e tal. Cara, ela se esforçou pra caramba, fez todo o processo lá, deu certo. Então, e tem outra coisa, assim, tipo, a pessoa acha também que eu indicar tem algum peso, assim, cara, sinceramente, tem peso nenhum eu indicar alguém para o BTG. Se você não for bom não passar... O máximo que vai acontecer é o currículo chegar até o banco, pronto. O máximo, né? Exato. E essa questão que você colocou agora, uma palavra que você colocou, uma frase, na verdade, que acho que ela diz muito. Você falou assim, tento ajudar ao máximo, claro, tem a questão do tempo. A questão de tempo, porque assim, na interação, na conexão, a questão do tempo é muito importante, essa noção temporal do que você pode dar para a pessoa. Exato. A gente vê assim, pô, que nem você, acho que você gostaria muito de pegar e destinar ali 1 hora para todo mundo que te pede uma ajuda, mas se o cara de cara te toma ali 20 minutos para fazer um texto, você não vai conseguir ajudar o cara, porque não é que você não quer, mas não dá tempo. Inclusive, não, pô, você mandou muito bem nessa, porque hoje, inclusive, eu consigo entender as minhas frustrações lá atrás, quando eu tava desesperado fazendo network, assim, esse cara não é legal, esse cara não me responde, esse cara... Mas não é isso. Mas não é isso, aqui, poxa, é que as pessoas também têm seus afazeres e não é a assim gente tão coloca fácil. muito assim, a gente abre caixa de pergunta, ele fala, não é ser implicante, não é a questão agora da empatia, ela virou palavra de moda, você não tem empatia, cara, tem empatia, mas eu não tenho tempo, é diferente, né? Então, assim, às vezes a gente pega assim e é real, cara. O cara quer tirar uma dúvida, quer uma pergunta, o cara, ele começa, tipo, te manda de cara, um negócio que ia te tomar 30 minutos. Esse cara não vai ter resposta. Esse cara, assim, não vai ter. Então, a dificuldade de sintetizar o que a pessoa quer faz que ela trave no mercado. Assim, deixa eu colocar aqui mastigadinho pro Álvaro me entender e ser objetivo. Se o cara consegue me ajudar, como que ele pode me ajudar, ou se esse cara não consegue me ajudar. Agora, a partir do momento que eu tomo seu tempo em demasia, eu nem vou ter a chance de saber se você pode ajudar ou não, que você não vai conseguir me entender. Perfeito, perfeito. Cara, assim, de novo, acho que o recado, assim, pra quem tá escutando a gente, cara, não tem nada impossível pra ninguém, assim, acho que não precisa botar ninguém em pedestal, esse é o ponto, assim, poxa, nossa, aquele cara deve ser, eu nunca vou conseguir ter essa análise, ter aquela inteligência, porque aquele cara... O cara vai te procurar pedindo desculpa, olha, desculpa, como se fosse assim, endeusando, cara, né? Não tem que botar ninguém em pedestal, tem que ser humilde, mas não precisa botar ninguém em pedestal. Sim, Poxa, se fulano conseguiu, você pode, mas assim, você vai ter que, essa coisa, cara, você vai ter que estudar muito mais, vai ter que abrir mão de algumas coisas, vai demorar mais do que você acha... E é isso. É o que todo mundo sabe. Todo mundo sabe disso, mas tem muita gente que fica procurando ali um viés de confirmação em coisas que ela sabe que não é assim, né? Então, uma galera fala, pô, não consegue emprego em banco sem indicação. Cara, você consegue. Indicação ajuda? Pô, ela ajuda, que nem você falou, ao currículo chegar num determinado etapa do processo. Chegou ali, mas agora, se você vai mandar bem ou não... Cara, se a pessoa, você pode colocar ela na mão do Flora. Se a pessoa não souber falar daquilo que a área pede, esquece. Qual que é o peso que vai ter a tua indicação? Exato. Eu acho que, de novo, voltando lá atrás, né? Mas eu acho que o que ajuda muito nesse processo é você saber o que você quer. Porque aí você... Poxa, tudo, né? Quando você sabe o que você quer, você procura estudar, não porque você vai fazer uma prova de certificação. Você quer saber. É uma curiosidade natural sua, né, pessoal. Então, eu acho que esse é o gatilho. Está para certificação, tal, de novo, ali, super bacana, importante. Dizer que tem um negócio ali, tem a CNH. Mas, cara, você não vai ser o Felipe Massa, o Senna, se você tirou a CNH, entendeu? Sim. Né? Só com a prática. E hoje, na sua área,
tá precisando de gente, algum economista escutando aqui, alguém que já Cara, tá se eu falar ligado que ou não? sim, o Flora, ele acaba comigo. Assim, hoje, assim, o BTG Pactual está contratando bastante. Uhum. Quando eu entrei no banco em 2019, acho que o banco tinha total 2.000, 2.500 Tá funcionários. quase 6 mil agora. Hoje está quase 6.000. Assim, é Caramba. absurdo. E aí, então, e proporcionalmente, de novo, lá atrás, a área de research do digital era 4 pessoas, agora são 25. Então, 6 mil BTG, fora parceiros, fora o B2B ali, escritórios, que aí você... não, aí esquece. você Não, multiplica, funcionários ali sim. que recebem salário do banco, né? CLT. Então, hoje, cara, assim, na minha área não tem por enquanto, talvez. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Vai ter. Ah. Gente, vai ter. BTG vai ter. O BTG, se você for no LinkedIn agora, tem uma surra de vaga. Então, assim, marketing, comercial, tecnologia, sobretudo. Muito tecnologia demais. Então, eu acho que esse também é um outro conselho para quem está começando, saber se inteirar sobre software de tecnologia, assim, ou para marketing, ou para análise. Poxa, o meu time ali, o Arthur Mota, e agora o Léo Paiva, assim, pô, eles sabem programar, assim... Python na veia. Acho que é mais o R, acho que talvez Python também. Então. Mas assim, de trás para frente, eu não sei. Até esses dias eles fizeram um modelo muito legal, que é assim, poxa, a gente queria comparar, saber quanto estaria o preço do real hoje, baseado no comportamento de outras moedas pares ao Brasil, que são exportadores de commodities, Sim. ou que são emergentes. E aí, cara, isso aqui é uma conta extensa que você não vai fazer no Excel, e com programação você consegue fazer isso muito rápido, né? Eu até falei assim, poxa, eu quero, me ensina esse negócio, preciso aprender também. Sim. E tem outra coisa, né? Porque você também chegou ali em algum lugar que você vai parar de estudar ou se atualizar. De novo, né? Eu acho que também vem para quem está estudando a gente, poxa, eu vou me dedicar para isso, para aquilo, e depois... Tudo bem, não tá tudo bem. Assim, sempre vão ter coisas novas pra gente estudar e se atualizar. Né? E a tecnologia hoje é com certeza o que vai mais faltar, né, pra gente. Não tem como. Em todos os campos, mas no mercado financeiro também é muito grande. Por mais que você não pode. Você não precisa ser um cara de TI, você não vai ser um especialista. Você precisa entender pelo menos como que a tecnologia te afeta. Sim. Como que ela mexe com o teu cliente. Você tem que saber que existe, que tem aquela existe. possibilidade. Se você não quer fazer. Ou não quer ter aquele conhecimento, mas você sabe que você pode contratar alguém para fazer aquilo que vai agilizar aquele processo. Meio que assim, se você não souber o básico, você não vai nem saber a contratação dessa pessoa. Exato. Você não sabe nem o que você precisa para fazer um bom trabalho. Se você lidar meio com a tecnologia, ela te ajuda. Se você não lidar, ela te engole. Basicamente é isso. Né? Isso aí. Que tá melhorando com a tecnologia, né? Eu? Cara, eu já consigo fazer coisas que eram inimagináveis. Tipo? Porque é o seguinte, pra mim eu tenho uma questão Não, problemática. o problema do Ronaldo não é problema da tecnologia, assim, que ele não sabe mexer, é que quebra na mão dele. É a pecinha atrás da tecnologia. Assim, é uma zica assim, cara. O nível de zica é, por exemplo, assim, no final de semana você queimar uma TV, micro-ondas e um chuveiro, assim, sabe? Aí você fala, cara, o que eu fiz assim pra Eletropaulo, cara? Será que eu já prejudiquei alguém de lá? Não é possível, assim. E aqui eu peguei essa pecha aí, que assim, cara, eu vou encostar aí, tá? Se eu encostar aqui, cara, esquece. Eu tenho que sair daqui direto na Magalu, vai na Magalu comprar, tá? Porque tem uma zica, a zica não é sobre uso, a zica é sobre convivência com ela, mas tá passando, Brunão. De novo, cara, assim, acho que entender o que hoje um banco tá fazendo, para onde ele tá indo, e como você pode... Cara, e basicamente, assim, seja banco, seja uma empresa de outro meio, acho que você vai numa entrevista, o que o cara tá te entrevistando, o que ele quer, como é que esse cara pode me ajudar a eu melhorar a minha área? Perfeito. Então, assim, se você for lá meio by the book, eu tenho uma certificação, quero um salário, cara, esquece. Obrigado. É isso mesmo. Legal. Bom demais a conta. Chegando mais de 1h30 aqui. Muito obrigado. Mais do que mercado financeiro, Álvaro. falamos sobre futebol também. Muito obrigado, cara. Legal. Papo muito legal. Com certeza aí vai servir para muita gente. A gente sempre tenta trazer recado de quem está no mercado, porque quando a gente fala com o aluno, eu acho que ele considera, mas alguém vindo no mercado e reforçando tem um peso muito grande. Obrigado, cara. Obrigado por contribuir. De novo, por trazer... agradeço demais, fiquei muito feliz com o convite. Peço para todo mundo me seguir no @AlvaroSFrason. Boa. Porque, Esteves me cobra isso, meta de final de ano, tem que bater meta de seguidor. Então, pessoal... mas... Com certeza, com certeza. Vamos já fazer, já postar no...
A gente vai colocar, marcar no nosso Instagram Ótimo, também isso lá, aí. ajuda bastante também. Ótimo, isso aí. Cara, Beleza. muito Pô, de novo, obrigado. fico aqui à disposição e a próxima a gente faz aí mais um fim de tarde, a gente emenda um churrasco aí. O Negroni? O Negroni. O Negroni. Não, né? Um Negroni. Não, aqui Uns vários Negronis. Os caras estão vendo, ele tem que... Pô, eu tenho mais 2 reuniões ainda. Assim. Olha só. Aí depois ele das 7h30, 8h, Aí aí já é sexta-feira mais já dá pra tomar. 4, 5 dá Beleza. Beleza, muito legal, Álvaro. Obrigado mesmo pela Valeu, presença. Obrigado. Beleza? Obrigado, Álvaro, Obrigado, gente. Ronaldão, como sempre. Coisa linda. E você, ó, não esquecem, além de seguir o Álvaro na rede social, siga-nos também. Eu Me Banco Educação. Se inscreva no canal e deixa o like. E se você gostou, deixa seu comentário também. Fechou? Tamo junto, galera. Até a próxima. Falou, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal.